Muito bom dia a todos os assinantes do TVI News. Está no ar mais uma edição aqui da nossa programação. Eu agradeço a você pelo carinho da audiência, por estar aqui nessa manhã de sexta-feira, manhãzinha que deu trabalho para levantar, hein? Você aí que é do sul da Bahia, assim como eu, sabe que aqui está passando por uma frente fria, né? Sendo assim, consequentemente, a gente tem mais trabalho para levantar da cama justamente por conta do clima, né? O clima é esse que está mais frio, dando aí mais trabalho para levantar e cumprir as obrigações. Mas hoje é sexta-feira, último dia da semana, né? Tá chegando aí o final de semana, já tá batendo aí na porta o final de semana e a gente já fica naquela, né, naquela expectativa do que vai fazer. Sempre tem muitas opções, mas infelizmente mais um final de semana aí, provavelmente sem praia. Por conta da previsão do tempo, né, pessoal? A gente está tentando entender, né, que frente fria é essa tão severa que está passando aqui pelo nosso estado, que não é só aqui no sul da Bahia, né? A Bahia, em geral, na verdade, está muito frio, está muito chuvosa. Chega aí feriado, final de semana, e é sempre aquela mesma condição de tempo. E a gente quer o quê? A gente quer ver aí o sol raiar. E em breve a gente vai ver o sol raiar com toda certeza, a gente vai ver aí o clima estável para poder curtir aquela praia e aproveitar todo aquele feriado, né? Todo aquele feriado que a gente não conseguiu aproveitar na praia justamente por conta do tempo da chuva. Ontem nós falamos bastante de política, então hoje o programa vai ser o quê? Vai ser um programa mais a cara de sexta-feira. A gente vai ter aí o quadro Economia Verde com o Kleber Isaac. Kleber Isaac vai estar com um entrevistado muito especial. Eu vou deixar para ele dar esse spoiler aí para vocês, mas olha, você aí que gosta de foto assim como eu, você que gosta muito desse lado artístico, acompanha, fica aqui conosco que vai vir muita coisa boa. Vai vir muita dica boa, vai vir experiência aí de uma pessoa que realmente trabalha diretamente com isso e que é muito boa no que faz. Então aguarda, fica aqui conosco que vai vir muita dica, viu? Hoje também vai ser entrevistado o nosso querido Charles Williams. Ele que é do programa, né, aí De Olho no Som. A gente que tá morrendo de saudade do Charles, né? Charles que sempre traz tanta novidade pra gente, tanta coisa boa. E agora não é diferente disso, né? Ele vai trazer todas as dicas aí de produção musical. Eu sei que tem muita gente que quer entrar na carreira da música, mas às vezes não tem uma experiência, né? Às vezes não sabe como começar. O principal de tudo é isso, é como dar aquele gatilho certo e saber como eu vou começar. Então o Charles ele vai dar exatamente essa dica hoje. Ele vai ensinar você aí, principiante, você também que já está aí no caminho a começar. O primeiro passo é começar e com boas dicas, então aí que a gente começa bem mesmo. Nós também estamos no mês de Novembro Azul, né? Novembro Azul, onde a gente tem um evento muito marcante aqui na nossa cidade, não só na nossa cidade, a gente trouxe há um tempo atrás com a entrevista com o Dr. Rafael Andrade, um mapa, né, de todos os lugares que estão aí inspirados no Novembro Azul, que também trabalham aí de frente com o mutirão do diabéticos. Houve o lançamento dia 1º no auditório do Hospital de Olhos e a gente vai sim falar o mês todo do Novembro Azul para que se faça aí os exames, né, preventivos, para que as pessoas compareçam no mutirão e observem, né, como é que está a diabetes. Diabetes é uma doença que acomete a tantas pessoas e que é uma doença que não tem idade, né? Existem vários tipos de diabetes, tipo 1, tipo 2. Dr. Rafael conversou com a gente, explicou tudinho. E não tem nada melhor do que combater a diabetes com exercícios, né? E a gente vai falar sobre isso também, porque tá vindo aí a Pedalada Azul. E você que quer participar, tem que se inscrever, né, lá no link do Simpla. A gente vai entender se ainda está disponível, se ainda tem colete, que eu me lembro que eram 1000 coletes disponíveis. Antes da gente começar a nossa entrevista sobre a Pedalada Azul, eu vou passar para vocês aqui a previsão do tempo, né? Conforme a gente iniciou o programa falando do tempo, tempo esse que realmente está deixando a gente a desejar, né? Baiana aqui gosta muito de sol porque quer curtir uma praia, né? Quer dar um passeio e a chuva às vezes atrapalha. No caso aqui de Itabuna, a previsão do tempo é 22 graus, com precipitações de chuva, podendo chegar a máxima de 23 e a mínima de 19. Realmente hoje o dia amanheceu frio, né? Aqui para o itabunense, muito frio. E a chance de chuva é 80% de chance de chuva.
Vitória da Conquista, nossa Suíça baiana, a primeira coisa quando eu acordei foi pensar em Vitória da Conquista, porque eu pensei o seguinte, se aqui em Itabuna tá frio, imagine lá em Vitória da Conquista, né? Ontem Gustavo Magalhães entrou aqui com a gente via link diretamente de Conquista e realmente confirmou, né, que lá tá frio demais. E então, são 15 graus, pessoal, em Vitória da Conquista atualmente, nublado, podendo chegar a máxima de 17 e a mínima de 14, então realmente está muito frio em Vitória da Conquista. Salvador, nossa querida capital, como sempre, um pouco mais quente, né? Mas ainda assim, para o baiano, frio por conta das precipitações de chuva que também estão acontecendo lá em Salvador, que é 24 graus, podendo chegar a máxima de 26 e a mínima de 23 graus, com a porcentagem de 90% de chuva. Então não tem por onde correr, vai chover, né? A sexta-feira vai ser chuvosa. E Ilhéus, nossa princesinha do sul, para você aí que quer monitorar o tempo para ver se final de semana vai dar para curtir uma praia. Até então, de acordo com a previsão do tempo, não vai ser possível por conta também das precipitações de chuva. Ilhéus, que ainda está um pouco mais quente que Itabuna, 23 graus, podendo chegar a máxima de 24, mínima de 20 e com 90% de chance de chuva. É isso aí, né? A gente fica ali na expectativa, aguardando o sol chegar, mas o verão tá chegando e o sol vai vir com tudo. Agora só não vale reclamar, viu? Porque fez frio, todo mundo é reclamando da chuva, chuva, chuva. Quando vem aquele verãozão, reclama também, aí vai ter que aceitar o calor e vai ar-condicionado, vai energia lá para cima, mas é isso aí. Agora sim a gente vai falar de um assunto bom, né? Assunto de esporte e ainda envolvendo o Novembro Azul, que é a Pedalada Azul. Nosso querido convidado, ele já está aqui no estúdio. Bom dia! Bom dia, como é que tá? Tudo bem? Tô bem sim. Conta aí pra gente como é que vai funcionar a pedalada, né? Teve aqui segunda, trouxe algumas Oi, estive aqui na terça-feira, né? Na terça-feira, e fizemos a chamada das inscrições, encerraram, né? Na terça-feira mesmo, terminaram as 1000 coletes, já foram terminadas as inscrições. Mas, professor, eu quero ir, não me inscrevi ainda. Então, vocês vão lá até a tenda, hoje e amanhã, em frente ao Hospital de Olhos, já está marcada ali, já está pronta a tenda, o pessoal já está lá, para vocês levarem 2 quilos de alimentos e vocês vão receber uma senha, um número, e vão receber um bonezinho também para participar do Novembro Azul, da Pedalada Azul, né? Então, quem quiser e não se inscreveu ainda, no link não tem mais, tá? Mas quem quiser, a gente vai dar um número da senha e um chapéu para quem chegar lá até amanhã para a nossa Pedalada Azul. E coloca qualquer camisa azul e venha participar. Então quer dizer que já 1000 pessoas já têm contabilizado inscritas. Já temos mais de 1000. Mais de 1000. É porque os 1000 inscritos, mais o pessoal que está chegando lá para pegar o número e o chapéuzinho para concorrer a vários prêmios no domingo. E olha que o tempo ainda está assim, né, professor? O tempo está incerto. Vem cá, era isso que eu estava até na dúvida. E se cair chuva, como é que vai ser? Vai todo mundo debaixo de chuva mesmo? Debaixo de chuva. Não tem esse negócio de chuva para ciclista e para turma. Ninguém de açúcar, né? Ninguém de açúcar, depois chega em casa, toma um banho e vai curtir o resto do domingo. Então, com chuva ou com sol, com frio ou com calor, estaremos lá a partir das 7 horas da manhã. Muitas pessoas, né, me enviaram as seguintes perguntas. Mas eu tenho que ter uma bicicleta profissional? Eu não tenho uma bicicleta profissional? Não tem isso, né, professor? Você tendo uma bicicleta, seja lá qual for, você vai para a pedalada. Isso, a gente tem que sempre estar informando, agradecer a TVI, que está sempre dando esse espaço para a gente. Gente, não é uma competição, é um passeio ciclístico. Até criança de 4, 3 anos de idade já começam a pedalar, podem ir para esse passeio, vai ter vários apoio experiente, a gente vai estar lá com a camisa branca, vai estar todo mundo sinalizando, pedindo para não correr, pedindo para não ir para a faixa errada. Vai ter uma equipe grande para dar esse apoio para a gente, tanto apoio, né? Como vai ter o CETRAN também dando apoio para a gente, vai ter uma ambulância também dando apoio para a gente, um mini trio com o DJ Nadinho. Vai ser muito legal, vai ter aula de ginástica, aula de alongamento, aula de zumba, aula de ritmos. E é uma manhã festiva para a gente combater esse diabetes, né? Com certeza, que o esporte ajuda muito, né, professor? Como a gente sempre diz, o diabetes do tipo, a gente tem 100% de diabético. 80% em média não deveriam ser diabéticos. Porque se fizesse uma boa alimentação adequada e atividade física, você tira o risco de 80% de chance, porque é do tipo 2, entendeu? Então, com a boa alimentação e atividade física, você tira essa doença do seu corpo.
Com certeza. Então, nessa pedalada azul, vai também crianças, idosos, não tem idade, né? Às vezes vai até a família toda. Não tem idade, vão famílias, eu acho lindo, eu fico observando, Sim. vai criança de 4 anos, de 5 anos, de 6 anos, você vê aquela escadazinha, as crianças menores com os maiores, com os pais. E a gente está lá para orientar. Gente, quem tem muitos anos de ciclismo vai estar no apoio, com a camisa branca, e a gente vai sempre sinalizar tudo direitinho, com o CETRAN. É um passeio seguro e para toda a família. Por onde vocês vão passar o percurso? Vai ser como? Vai estar fechado somente para isso? Como é que vai funcionar? Como é em um domingo, a gente não precisa fechar o trânsito total. Aí vai ter um mini trio na frente com os batedores do CETRAN e atrás também vai ter batedores do CETRAN. E o apoio vai estar nas laterais e também apoiando todas as pessoas que têm a dificuldade de ir para o lado, para o outro. A gente vai estar sempre orientando e não vai ter problema nenhum. Nunca teve, né? Sim. E as pessoas, crianças de 4, 5 anos fazem o percurso. É um percurso festivo, um passeio ciclístico para a família. Vai crianças até de colo na cestinha. Na terça-feira eu falei, vai até a gente bota cachorrinho na cestinha também e leva. É bem divertido. E prepare a bicicleta de vocês também, porque a gente vai ter um concurso da bicicleta mais bonita, azul. Quem tiver, a gente vai ter um grande prêmio para isso aí. Então, peguem sua bicicleta hoje, vejam o que é que vocês podem enfeitar a sua bicicleta, que vai ter esse concurso também. Então, quem customizar aí a bicicleta, deixar bem enfeitada, vai estar em um concurso concorrendo aí a bicicleta mais customizada, mais bonita. É o primeiro ano que a gente está fazendo isso. Mais enfeitada. A gente sempre tem um sorteio. No final, a gente tem esse número da sorte, vai ter vários brindes. E também a gente vai ter uma comissão para escolher a bicicleta mais customizada do evento. Olha aí, vai ter primeiro, segundo e terceiro lugar ou só vai ter um vencedor? O vencedor. Um vencedor, mas vai ser um bom prêmio, né? Um bom prêmio. E qual o horário que está marcado, professor? Então, vamos lá. Domingo, às 7 horas da manhã, em frente ao Hospital de Olhos Beira Rio, vai estar toda a estrutura lá. Vai ter um belo café da manhã, depois vai ter aula de alongamento comigo. Ainda vai ter café da manhã, é? Café da manhã também, que todo ciclista tem que se alimentar, né? Antes de ir, né? Várias frutas, sucos. Água. Eu, como educador físico, sempre digo também, nunca pode fazer atividade física de estômago vazio. É verdade. Então, como a gente faz sempre esses eventos aí, a gente sempre prepara um belo café da manhã, que é aquela hora também da confraternização, dos ciclistas chegarem, de recepcionar o ciclista lá também. Então vai chegar, se concentrar ali todo mundo, tomar um cafezinho, aí já vai ter o DJ Nadinho, né, com um trio que vai estar por ali já também animando. Vai ter DJ Nadinho lá já fazendo um som pra gente. E o DJ Nadinho também vai estar no percurso também, fazendo aquela música legal para animar todo ciclista no percurso. E depois do final do percurso, vai todo mundo se concentrar e ficar um pouco ali ainda lá em frente ao Hospital de Olhos? Você até me perguntou do percurso, aí eu não respondi. O que é que acontece? A gente vai sair da Praça do Rio Cachoeira, que é em frente ao Hospital de Olhos. Aí segue ali a avenida, pega a rotatória do São Caetano, pega a Princesa Isabel, dá o retorno no São Caetano, volta pela Princesa Isabel, pega a Avenida Cinquentenário, pega o canal, sobe a Catedral e retorna para o mesmo lugar para a gente terminar o evento com sorteio de brindes, com a bicicleta mais customizada e depois bater um papo. Vai ter água no percurso, a gente vai ter hidratação, não se preocupe com nada disso. Vai ter uma pessoa, né, que vai estar ali auxiliando, né? Para entregar água, se precisar. Vamos ter um carro de apoio, tudo. Vai ter o local, o espaço, a gente avisa e a turma já conhece, né? Quem a turma pedala já tem toda a orientação. E eu sempre digo, a gente tem mais de 20 passeios, mais de 20 grupos de ciclismo em Itabuna. E esses grupos vão estar com a camisa branca, os coordenadores desses grupos, para orientar todo mundo que ainda não pedalou, que ainda não fez um passeio ciclístico. Não se preocupe, botem quem não tiver a camisa, o colete, esse colete aqui que eu tô aqui. Esse é o colete, né? Esse é o colete, eu já tô com o colete, já tô pronto. Até de bicicleta eu já vim hoje. Poxa, eu não garanti meu colete, tá vendo? Demorei, fiquei anunciando, se inscreva, esqueci de me inscrever. Mas você pode levar, hoje, depois de sair daqui, levar seus 2 quilos de alimentos e ganhar seu chapéuzinho e... É isso. E o número da sorte para ganhar os brindes lá. Eu ainda brinquei, falei com o doutor Rafael Andrade, falei, doutor Rafael, e agora que eu não sei andar de bicicleta, ele leva de rodinhas. E é isso, né? Tem crianças que levam, vão de bicicleta de rodinha também. Agora... Vão ali devagarzinho. As pessoas que não têm tanto costume vão um pouquinho mais atrás, a gente vai orientando. E sempre tem um início, né? Sempre a gente começa assim.
É verdade. Professor, eu gostaria também que relembrasse qual a data que vai acontecer os mutirões, né? Para as pessoas que estão aí querendo saber, tá, vai ter aí a pedalada, mas e o mutirão começa quando? Ó, aí uma coisa que eu sempre digo, o brasileiro a gente tem que sempre dar por parte. É. Então, as outras na próxima semana provavelmente vai acontecer o mutirão, depois a gente vai ter o aulão azul ainda, que a gente faz parte, eu, o professor Marcelo, professor Sussu e Marcos Mucugê, a gente também tem um aulão azul. Então vai ter muito esporte envolvido, né? Até então, porque é o primeiro aliado aí para combater, pronto, né? Não ser sedentário, não é isso? Isso, dia 1º a gente teve a abertura, né? Teve o coquetel, aí agora vem a pedalada azul, porque para combater, é com atividade física, depois vem o mutirão, e no final do mês a gente vai ter um aulão azul, que vai ser de ginástica, de ritmo, de alongamento. Para quê? Para mostrar, conscientizar a população que se você tiver uma boa alimentação e atividade física, vocês diminuem 80% de ter diabetes. E o diabetes é uma doença muito perigosa. A maior índice de infarto, maior índice de amputação de membros, maior índice de problema renal, tudo isso de cegueira é por causa do diabetes. Então, olha quantas coisas você pode diminuir na sua vida de doença fazendo uma boa alimentação e atividade física. Muitas coisas podem ser evitadas, muitas doenças, não só diabetes, né? É incrível como o esporte é o primeiro aliado para tudo. Eu sempre digo, a gente começa pela boca, né? E com atividade física. Sempre o que é que acontece? A gente está muito sedentário, ou é o celular hoje, tudo é computadorizado. Antigamente a gente se movimentava muito mais, hoje a gente não se movimenta para nada. Até para se alimentar, a gente pede no WhatsApp e chega a comida em casa sem ter trabalho nenhum. Então, cada vez mais o ser humano se acomodando e se alimentando mal. E aí começam as doenças maiores chegarem no corpo da gente. É verdade. Até os alimentos hoje, né, não são aqueles alimentos naturais como era antigamente. Tudo é enlatado, tudo com muito conservante. Hoje as crianças não querem nem tomar mais Nescau com leite, né? Já quer tomar o Nescau de caixinha, o suco de caixinha. Na nossa época não existia isso. Não existia. Então, a gente tinha que bater a fruta para comer. Hoje as polpas. Então, tudo isso, alimentação, prejudica bastante, né? Então, a gente tem que se cuidar. Agora também, tem alimentação desse jeito, tudo enlatado, mas também hoje a gente tem muita mais facilidade de fazer atividade física do que antes. A gente tem aula de ginástica comigo na praça, toda segunda, quarta e sexta. Na clínica de corrida, eu faço um projeto há 12 anos. A gente vai em janeiro agora, a gente vai para 13 anos. Então, sempre acontece essas aulas? Conta aí pra gente. Sempre acontece. A gente tem dia 13 de janeiro, a gente vai fazer 13 anos. E a gente está na praça, ali em frente ao Hospital de Olhos também. Tudo gratuito, 6 horas da manhã, segunda, quarta e sexta. Eu não tenho dinheiro para fazer uma atividade física. Vai lá, fazer uma atividade física com a gente tem muito alongamento, muita ginástica. Para todas as idades, eu tenho pessoas de 80 anos, de 85, que vão lá de muleta e fazem aula com a gente. Então, não é desculpa não poder fazer uma atividade física. E tem orientação de educador físico. Nunca faça uma atividade física sem uma orientação de um educador físico. Professor, além desses projetos, Pedalada Azul e esse que o senhor citou aqui para mim agora, as pessoas que realmente têm interesse e despertaram, tipo assim, não, é importante, eu estou sedentário, eu quero fazer uma atividade física e quiser te procurar, como é que te encontra? Pronto, é isso. Eu estou segunda, quarta e sexta, eu estou na Beira Rio, a partir das 6 horas da manhã, de 6 às 7, 7h30, a gente está lá em frente ao Hospital de Olhos, onde a gente vai sair a pedalada no domingo. Então, podem chegar lá, bater um papo comigo. Muitas pessoas perguntam quanto é que para participar do projeto. Eu sempre digo, dá um sorriso, se alimenta, come uma fruta e venha. Um sorriso e um abraço paga. É verdade. Entendeu? E a qualidade de vida de vocês. Então, é só chegar lá, me procurem na Beira Rio. Eu também dou aula de natação no SEAC, eu também estou lá à tarde. Então, quando vocês precisarem de orientação de educador físico, é só chegar na Beira Rio, segunda, quarta e sexta, que eu estarei lá presente. Então, só reforçando, a Pedalada Azul vai acontecer amanhã, é isso? Isso. Então, agora aqui, para a gente reforçar, a gente vai estar aqui, ó. O apito, os coordenadores. Então, vai estar, cada apoio vai estar com um apito desse, a camisa branca, para sempre estar orientando, para não ter nenhum risco de acidente. Eu sempre, desde o início da pedalada e do mutirão do diabético, eu sempre digo, a gente tem que ter uma marca.
E a minha marca, muita gente pergunta, para capitão você já está? Então aqui eu já estou aqui, já pronto de capitão azul, Eita, né? sim. Então a gente vai estar com capitão azul aqui, a gente bota o chapéu de capitão, então a turma gosta, tira foto. E a gente também tem nossa marca também, que é a bandeira, né? A bandeira, né? Muito bonita, inclusive, viu? Essa bandeira que a gente fez da pedalada azul, ó. Linda bandeira. Azul. Então, gente, eu fiz essa marca do Capitão Azul até para orientar, para a turma chegar, o capitão, cadê? Aí a gente brinca, tira foto. Vamos combater o diabetes com felicidade, sem ter aquela pressão. Por isso que a gente bota a marca da gente, é a ONG Unidos pelo Diabetes, né? Que tem a ONG com o Hospital de Olhos Beira Rio e o Dr. Rafael, que é o grande mentor. Então sejam felizes, venha trabalhar com qualidade, com segurança. Eu sempre digo, quem é diabético e se cuida, se previne, de vez em quando vive melhor do que quando não sabe que é diabético, ou quando uma pessoa que não é diabética, mas é sedentária, também não vive tão bem. Então você pode viver com qualidade de vida, sendo diabético ou não. É verdade, importante isso que você falou, né? Porque muitas vezes as pessoas elas não querem descobrir, tá ali vendo um problema e tem medo de descobrir. Né? Tem medo de enxergar que realmente está acontecendo alguma coisa errada com o corpo, que tem algo anormal ali. E muitas vezes a pessoa se cuidando, ela vive melhor do que tentando não ver, às vezes, o problema. Isso, aí eu tenho vários alunos, professor, eu tenho medo de ir no médico, porque eu tenho medo de descobrir alguma coisa. Mas é melhor você descobrir antes. E se tratar. E se tratar, do que você ficar até a sua cabeça não vai ficar boa. Porque você vai pensar o quê? Poxa, será que eu tenho alguma coisa? Será que eu tenho diabetes? Será que eu tenho pressão alta? Será que eu tenho algum problema cardíaco? Então, eu sempre digo, meus alunos, antigamente, iam todos os meses, todas as semanas, iam para o pronto-socorro, ou para o PA, para fazer exame, com pressão alta, com aquilo. Aí, quando eles começaram a fazer aula com a gente, aí eles diziam assim, professor, eu até esqueço, eu só vou num posto de saúde, eu vou fazer um check-up médico, porque você sempre avisa, quem já passou um ano sem ir no médico, sem fazer um check-up, vá, porque eles até esquecem. Então, quer ter qualidade de vida, se alimente bem, faça uma boa alimentação, procure o médico regularmente, faça um check-up médico a cada 6 meses, 1 ano e faça atividade física e seja feliz, gente. Há problema, todo mundo tem. A gente não pode ficar remoendo. Eu sempre digo, rabugice, deixa em casa e venha para a clínica de corrida cuidar da saúde também. É verdade. Eu quero agradecer, viu, professor, por mais uma vez estar aqui conosco. Você sabe que aqui as portas da TV estão sempre abertas para projetos como esses. E esses chamados aí, eu vou até sempre lembrar para o pessoal que segunda, terça e quarta, é isso que está lá? Segunda, quarta e sexta, às 6 horas da manhã, Clínica de Corrida Beira Rio, em frente ao Hospital de Olhos, com o professor Marcelo. Podem aparecer. Barbosinha, a turma da TVI, sempre está presente com a gente. Sempre está orientando. Barbosinha conhece o projeto. Já vou marcar com vocês depois aqui para a gente dizer dos 13 anos da clínica de corrida, para a gente fazer um check-up e convidar. Eu sempre digo, quando a gente chama um amigo, alguém para fazer uma atividade física, você ganha a saúde em dobro, né? Com certeza, é verdade. Obrigada, e tá todo mundo aí convidado, viu, aí para Pedalada Azul. E só relembrando que vai ter o concurso aí, onde um vencedor que tiver com a bicicleta aí mais ornamentada, mais arrumada, mais bonita, no caso, que tenha mais presença do azul, né? Vai estar aí recebendo uma premiação. Então, bora lá caprichar aí e fazer bonito amanhã na Pedalada Azul. Na Pedalada Azul vai ter aí o café da manhã, que o professor falou, vai ter trio para animar. Então, você pode levar suas crianças, sua família, não tem idade para pedalar, viu? Basta você querer ir e lá contemplar esse evento que é tão grandioso, né? É um bem tão precioso que a gente tem aqui que move todo o novembro. É tão lindo ver todo mundo unido, todo mundo de azul. E você aí está convidado para prestigiar lá amanhã a partir das 7 horas. Não, vai ser no domingo, a partir das 7 horas da manhã. Domingo, gente. Então, domingo, dia 6. Hoje e amanhã estamos entregando os kits, né? Não ganhou o seu porque não se inscreveu antes. Mas eu vou dar 2 quilos de alimento e vou ganhar o boné, né? Vai ganhar o boné e vai ganhar o númerozinho da sorte para os brindes depois da pedalada. Então, vamos retificar. Domingo, às 7 horas da manhã, em frente ao Hospital de Olhos Beira Rio. Vamos receber vocês com um belo café da manhã. Depois a gente vai ter aula de ginástica, de alongamento comigo, aula de ginástica comigo. Depois vamos ter ritmos com o professor Sussu.
e zumba com o professor Marcos Mucugê. Depois saímos na pedalada com o DJ Nadinho, trio elétrico, todo o apoio do CETRAN, ambulância. Quando a gente chegar, retorna para Beira Rio. Na Beira Rio a gente vai ter sorteio de brindes, hidratação e a confraternização final. Então vai ser uma manhã festiva do combate ao diabético, com a ONG Unidos do Diabético e para toda a família. Não vai ter coisa melhor nesse domingo. Com chuva, com frio, com calor, com sol. Estaremos lá. É isso aí, tá todo mundo convidado. E agora, pessoal, uma notícia muito importante, que são as provas do concurso da Secretaria de Educação que serão aplicadas neste domingo, isso mesmo. A gente anteriormente já deu aqui a notícia, né, que seria liberada aí as inscrições e tudo mais, e agora foram liberadas essas provas que serão aplicadas neste domingo, e mais de 81 mil candidatos são esperados neste domingo em locais das provas do concurso público da Secretaria de Educação. São ofertadas 2.113 vagas, das quais 1.806 para professor de diferentes disciplinas e 307 para coordenador pedagógico, distribuídas nos núcleos territoriais de educação. As provas serão aplicadas nos seguintes municípios: Alagoinhas, Amargosa, Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Caetité, Eunápolis, Feira de Santana, Ipirá, Irecê, Itaberaba, Itabuna, Itapetinga, Jacobina, Juazeiro, Jequié, Macaúbas, Paulo Afonso, Ribeira do Pombal, Salvador, Santa Maria da Vitória, Ceabra, Serrinha, Santo Antônio de Jesus, Senhor do Bonfim, Teixeira de Freitas, Valença e Vitória da Conquista. Os candidatos podem consultar aí os locais de provas por meio do endereço www.concursosfcc.com.br. Então, todo mundo aí fica atento ao local de prova para não deixar aí, pessoal, para a última hora. As provas objetivas terão 50 questões para o cargo de professor e 40 para o cargo de coordenador pedagógico. Além da prova discursiva, que abordará conhecimentos gerais, específicos e interdisciplinares, a depender do cargo, já a prova de títulos de caráter classificatório será aplicada aos habilitados na segunda etapa do certame. É isso aí, pessoal. E agora a gente vai falar de um assunto que todo mundo gosta e todo mundo quer aprender mais, que é a produção musical. O mercado da música é um mercado que está crescendo muito e a gente gosta sempre de estar falando com especialistas, né? Pessoas que vivem isso no seu dia a dia e que podem passar conhecimento, e ainda mais quando a gente fala do especialista que tem aqui um programa conosco, que é o De Olho no Som. O Charles, né, que vocês já conhecem, ele que é especialista em tudo que é relacionado a som. Eu falo para ele, ele é a enciclopédia do som e vai trazer aqui para vocês muitas coisas boas relacionadas à produção musical. Então você aí que está me assistindo, né, que quer ingressar no mercado da música, que está no nosso cotidiano, né, às vezes a gente nem trabalha com música, mas precisa fazer alguma coisa que envolve uma produção, e o Charles vai dar exatamente esses esclarecimentos e essas dicas. Bom dia, Charles. Bom dia, Carol. E aí, tudo bem? Tudo bem, estávamos com saudade de você, né? Você deu uma sumidinha, o pessoal sempre pergunta, cadê Charles, cadê Charles? E realmente ele está aqui hoje, aí hoje eu vou sugar tudo que eu puder dele, viu? Charles, qual a função do produtor musical para a gente iniciar? Olha, primeiro eu gostaria de dizer que é uma alegria estar aqui na TVI, ao vivo, com você no TVI News. Você que é o nosso telespectador, que nos encanta com a sua audiência, né? Esse programa que foi maravilhosamente bem criado e cuidado pelo nosso diretor Barbosa, né? E tem essa apresentadora aqui que é top, Carol, né? Com a Heloísa também, essa equipe de peso que nós temos aqui na TVI, né? Eu me sinto orgulhoso de fazer parte desse quadro aqui, ter um programa chamado De Olho no Som, que a gente trata sobre as curiosidades sonoras, né? E também tem um quadro aqui no TVI News, né? Só que hoje eu abri mão desse quadro para ser entrevistado pela Carol. Até vai ser mais produtivo a gente estar conversando sobre essa questão da produção musical, né? E é muito bom estar aqui. Olha, Carol, um produtor musical tem várias funções. Várias funções. O produtor musical é aquela pessoa que ela identifica o artista, ela identifica as qualidades do artista, ela identifica se aquele artista ele está apto a fazer um trabalho de sucesso e vai filtrar o que precisa filtrar para que ele
passe pelo processo de gravação, pelo processo de produção, pelo processo visual também, né? Que o produtor musical ele tem toda essa ampla visão, ele tem a visão também de como é que essa música vai tocar nas rádios e como que ela vai ser recebida pelas rádios, como também pela audiência, né? Pelas pessoas que ouvem. O que é que vai fazer com que prenda a atenção das pessoas aquela música ali. Então, o produtor musical ele tem toda essa noção, como também as partes mais técnicas, né? Que é dentro do estúdio, como é que funciona isso, como é que é o processo de gravação, o que é que o artista deve fazer para se preparar, para ter um processo mais tranquilo na gravação, né? Para não ficar muito nervoso, que tem essas questões. Muitas vezes os artistas eles se apresentam muito bem ao vivo, mas quando chega no estúdio eles ficam tensos, né? Porque o processo é muito diferente, né? A gente costuma dizer que o estúdio é um lugar frio, gelado. Fica logo nervoso. Porque assim, o artista ele tá acostumado a chegar lá na frente e começar a cantar e lidar com o público e tem lá 200 mil pessoas e o cara tá lá cantando né? Mas no estúdio tem 2 pessoas. E no estúdio tem aquele ar-condicionado gelado. Olhando fixadamente para você, né? E no estúdio, qualquer coisinha uma respiração que não veio como deveria, a gente corta e volta novamente para gravar novamente. Então esse corta e volta, corta e volta. Né, muitos artistas eles entendem como, poxa, eu tô errando, não tô fazendo certo, por que isso? O que é que tá acontecendo? E aí o cara começa a ficar para baixo e tudo. E a gente, o produtor musical, ele tem a expertise de chegar para o artista e trabalhar a mente dele para que ele se sinta apto a fazer todo aquele trabalho ali, sabendo que ali o resultado final que vai importar, que é ficar o mais perfeito possível, com a parte sonora, com a parte do timbre da voz do artista, com as respirações, com a dicção de cada palavra que ele vai falar, com a forma que ele vai se comunicar. Porque a música, antes de ser um clipe, ela é um som, é um áudio que vai ser ouvido. Por exemplo, a pessoa está no carro dirigindo aqui, ela está ouvindo, ela não está vendo. Por mais que tenha uma tela no sistema de som do carro e tenha um clipe lá, mas a pessoa que está dirigindo, ela não vai ver, ela vai ouvir. Exato. Então, quando você ouve, você tem que sentir o que é que o artista está dizendo, muitas vezes na expressão da voz dele, independente do que a letra da música está dizendo. Então, e o produtor musical, ele precisa preparar a equipe do estúdio para sonorizar aquela música, aqueles músicos e aquele artista, aqueles instrumentos, para que no final, no processo total do final, quando for para a rádio, quando for para as redes sociais, o som esteja coerente de acordo com aquele estilo musical para que o público receba com alegria. E como o artista tem que se preparar então para entrar no estúdio, Charles? Então, a gente falando em cantor, né? O cantor, a cantora, ele já deve ter os cuidados com a voz, né? Precisa estar sempre tomando líquidos, ele precisa dormir bem, ele precisa comer direito, ele precisa estar com o físico dele preparado para quando chegar lá a voz não faltar. Porque uma coisa é você abrir a voz e cantar uma música, 2, 10 músicas. A outra coisa é você abrir a voz no estúdio e quando chegar no processo que você está na parte mais aguda da música que vai exigir mais dele, vamos fazer novamente porque aqui errou uma coisa. E fazer aquele processo várias vezes. Então, é um processo cansativo, né? Diria doloroso, porque às vezes o cantor ele precisa ficar um tempo sem se alimentar para que não gere gases, essas coisas, para que não atrapalhe no processo de gravação. Então tem que estar muito focado, sabendo o que é que vai fazer e tudo, né? É questão de afinação, questão de respiração. Porque aqui no Brasil, Carol, existe muita essa coisa de vamos fazer. Não tem aquela coisa de eu vou estudar, eu vou me preparar. Então nem sempre o cantor, ele sabe como ele deve respirar para cantar determinada frase. E é tudo um processo, né? Não é você chegar, mandar um ritmo e uma voz por cima e pronto, acabou. Exatamente. Então, precisa ter esse preparo. Mas o preparo maior de todos, que eu sempre costumo falar para o pessoal, é o preparo mental. Preparo mental. Porque quando você mentalmente está preparado, você chega no estúdio aberto, sabendo que lá, qualquer coisa que o produtor falar para você vai fazer porque vai dar certo no processo. Quando o artista ele já está acostumado a se apresentar ao vivo, ele já tem determinados vícios. Eu canto assim. Eu me mexo assim. O microfone, principalmente, né? Nós estamos aqui com um microfone de pulso, um microfone dinâmico, um microfone que a gente tem que estar com
ele bem próximo à boca para sair o som de forma coerente. Mas no estúdio já é diferente, não é um microfone dinâmico, é um microfone condensador que ele capta o som de muito longe para captar com qualidade. Sim. Então o artista ele tem que saber que lá ele vai ter que estar a uma distância mais ou menos de 1 palmo desse microfone para que a voz soe natural, né? E não tem aquela questão do puff que fica na hora que a pessoa está falando, para o som sair puro, todo arrumadinho, todo bonito. E eles têm dificuldade com isso. Eles vão cantando, daqui a pouco eles já estão em cima do microfone novamente e a gente fala, vamos afastar, não é assim e tal. Não bate o pé, porque é muito sensível o microfone. Para não dar nenhum tipo de interrupção, né? Às vezes o cara canta batendo o pé. Tem um tique. Marcando o tempo, né? E isso não pode acontecer no estúdio, né? A parte dos músicos, também tem a questão dos instrumentos. Os instrumentos de cordas, baixo, guitarra, violão, são instrumentos temperados, são instrumentos de madeira. São instrumentos que são sensíveis à temperatura. Então, como no estúdio é um ambiente sempre gelado, por conta do ar-condicionado, você está gravando uma música com violão aqui, daqui a pouco, no meio da música, você tem que parar para afinar esse instrumento, porque ele desafina ele. A madeira vai mudar a posição e vai desafinar o instrumento. Você tem que estar atento a isso. Então, o instrumento tem que ter cordas novas, porém, você não pode colocar cordas novas no dia de gravação, porque quando você coloca cordas novas, que você tensiona elas para afinar, ela vai descer de novo enquanto você toca. Aí você tem que voltar a afinação e ela vai descer durante 5, 10 vezes. Você tem que preparar isso, é bom um dia antes, 48 horas antes, você fazer essa preparação do instrumento para que quando você chegue no estúdio, o instrumento mantenha a afinação, né? O instrumento mantenha o timbre, tem que ser um instrumento bem regulado, tem que ser um instrumento que não tenha barulho nos botões na hora que for aumentar o volume para não ficar aquele chiado. Tem que ser um instrumento que não tenha problema de aterramento, para não ficar dando zumbido, né? Então tem toda uma preparação e às vezes o cara usa aquele instrumento durante anos, gosta daquele instrumento, mas aquele instrumento não está apto a ser usado no estúdio. Às vezes é um instrumento muito bom, importado, caro, mas não teve uma boa manutenção e quando chega no estúdio dá problema e às vezes o cara tem que trabalhar com um instrumento que ele não gostou muito, mas está preparado para a gravação ali, o que atrapalha no processo de inspiração do músico para a gravação, né? Então o produtor musical ele cuida muito disso, ele exige do técnico do estúdio que se faça toda essa avaliação, toda essa filtragem para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Em relação à bateria, né? Geralmente os estúdios têm bateria acústica. E aí quando você vai gravar no estúdio, a bateria, você tem que chegar, saber afinar um instrumento de acordo com o estilo de música que você vai gravar. Porque tem muitas músicas que a afinação geral da bateria é mais aguda. Tem outras que a afinação geral da bateria é mais grave. Eu estou falando afinação geral porque eu falo dos tons, surdos e bumbo, né? Da caixa da bateria, muitas vezes de uma música para outra tem uma mudança na afinação. Tem umas que a afinação é mais grave para determinada música, tem umas que a afinação é bem aguda, né? Às vezes até se troca a própria caixa. Às vezes você põe uma caixa com espessura maior, né? Você põe uma caixa que tenha mais canoas para você puxar mais a afinação, né? A altura dos pratos interfere muito no ruído que se dá nos microfones, porque a bateria são muitas peças próximas umas a outras, com muitos microfones, então o som de um microfone, de uma peça vaza no microfone de outra peça, isso faz com que o som fique meio sujo. Então o técnico já tem que fazer uma filtragem, que chama colocar noise gate, ou então ele saber trabalhar com vazamentos, alterando nas frequências de cada instrumento para que o som fique limpo. Tem os sons da sala, tem que ter uma sala bem preparada para você colocar microfones em cima, para captar também o som da bateria completa, né? Então a gente vai instruindo os músicos que não têm o hábito de trabalhar no estúdio, né? Como eu falei, hoje em dia é muito natural se entrar no estúdio sem conhecer o processo, e hoje em dia também é muito natural você entrar num estúdio que também não tem todo o preparo. Então você tem que estar sempre se adaptando para isso, né? Para que o processo soe natural e profissional. Com certeza. Uma novidade não, né? Algo que a gente está vendo bastante hoje na criação do álbum dos artistas são esses EP, né? Esses EP que são lançados aí. Esses EP, esse tipo de álbum, ele é gravado tudo no mesmo dia, tudo juntinho ou é separadamente? Como é que funciona para criar um EP? Olha, o processo de gravação no estúdio, ele pode demorar 2, 3 dias, como ele pode demorar 2, 3 meses. Isso vai de acordo com a composição das músicas, com a composição dos arranjos, né? Tem músicos que já chegam no estúdio, banda já chega no estúdio com tudo pronto. Quando é uma banda, eles ensaiam antes,
eles experimentam muitas coisas, eles trocam os arranjos, eles modificam as letras, eles mudam os trechos da música, né? Troca o refrão, põe um verso depois, põe um solo, muda a introdução, né? Já tudo antes. E tem outros que chegam no estúdio para compor do zero. Eles têm a música, a fórmula da música, né? Que é introdução, verso 2, refrão, solo, refrão de novo para acabar, ou então verso 3 e por aí vai. E o produtor vai criando esses arranjos no estúdio, né? Esse processo ele fica um pouco demorado, mas muitas vezes ele fica mais acelerado. Por quê? Porque o produtor ele sabe onde encaixar as coisas. E às vezes a banda encaixa um monte de coisa ali, mas quando você chega no estúdio, tá aquela firula meio complicada que você tem que começar a filtrar. Vale lembrar que quando você vai gravar, antigamente você gravava um CD, você gravava 15 até 20 músicas. Hoje um EP você grava no máximo 8 músicas, e olhe lá 10, né? Porque foi se colocando aquela concepção de você gravar o single, aí você solta o single, que é uma música só, você solta para divulgar, né? Então você grava ela completa, toda. Finaliza, mixa, masteriza, você solta para divulgar e você vai entrar no processo de gravar as outras. Quando você vai gravar as outras músicas, você vai gravar, por exemplo, as baterias de todas as músicas, né? Porque o primeiro cantor grava a voz guia e um violão guia ou um piano guia e vai dizer para os outros músicos qual é a estrutura da música ali. Coloca o metrônomo, que vai dizer qual é o beat, o ritmo, né, que vai ser tocado aquela música ali. E depois os músicos vão gravar. Então o baterista entra no estúdio só com o produtor e o técnico, grava todas as baterias de todas as músicas, depois ele sai, entra o baixista, grava tudo, depois ele sai, entra o tecladista, grava tudo, com o detalhe de que o cara não vai chegar lá porque a música tem um piano, um string, um metais, um sax, um não sei o que, ele grava tudo como ele toca ao vivo. Ele vai gravar um, depois vai outro take, ele grava outro, e vai outro take, ele grava outro, de maneira que cada músico desse que entra para gravar, ele leva um dia no estúdio gravando logo todas essas músicas, e ele sai, entra o outro, grava tudo. Quando finaliza que o último músico gravou, já gravaram todas as músicas. E aí o processo se torna mais acelerado, com mais perfeição, porque está focado naquele instrumento. E aí depois disso vai entrar a voz, que é o penúltimo instrumento que entra, é a voz, e depois vai entrar o back vocal, se tiver back vocal na música. Feito isso, vai-se para o processo de mixagem, de masterização, finalização, né, para entregar essa música para o artista ou para os veículos que vão divulgar a música. Com certeza. E como é que faz para deixar a sonoridade profissional? Que eu acho que essa é uma das maiores dificuldades, né? Você deixar assim perfeitinha. Inclusive eu dou vários cursos, né, de produção musical, de mixagem, de áudio. Eu ensino desde o básico, intermediário, avançado, ensino processadores, né? Tipos de microfones, como utilizar, como trabalhar com vazamento, cancelamento, essas coisas, porque realmente é um processo complicado. Mas para você deixar a sua música com a sonoridade profissional, já começa da captação, né, que é você pegar a fonte sonora e trabalhar de uma maneira já profissional desde o início. O que é a fonte sonora? Por exemplo, no cantor é a voz, é a fonte sonora, é o início do som, de onde que vem o som natural. Você pega um violão, por exemplo, um violão acústico, você toca ele sem captação, sem estar ligado em nada, você vai ouvir o som daquele instrumento. Como que a madeira vai soar o som daquele instrumento? Como que as cordas vão fazer soar o som daquele instrumento? Como que a pegada, a forma do músico tocar vai soar o som daquele instrumento? O técnico analisa aquilo dali e aí ele liga na mesa de som e vai colocar as frequências corretas, o volume certo, fazer a estrutura de ganho, para que na hora da gravação o instrumento já entre com um som bonito. E depois, na edição e na mixagem, o técnico possa fazer a mixagem corretiva, que subtrair algumas frequências, né? Atenuar algumas frequências que estejam sobrando pela captação daquele instrumento e fazer a mixagem criativa, né? Que depois de compressão e tudo, você vai trabalhar com essa questão de colocar os efeitos, né? Porque quando você grava uma música, você tem aquele som de reverberação que você vai simular estar dentro de um estúdio, ou estar ao vivo, ou estar no ginásio e tudo, para que o som saia profissional. E cada instrumento tem suas peculiaridades nesse sentido. Hoje em dia a gente vê várias músicas assim, que no fundo eles colocam partes internacionais,
Como é que isso funciona, assim? Que tem umas músicas até que parece que chega um momento que o som tá abafado, aí do nada o som abre, aí tem aquelas batidas que a gente vê muito aqui na Bahia, negócio desses sons com muita batida, com muito ruído. Como é que funciona a elaboração disso, hein? Olha, isso daí, você está falando da questão de timbragens, né? Dos timbres. Hoje se mistura uma música que tem... Mixagem, sei lá. Se mistura uma música que tem toda aquela instrumentalidade acústica, né? Bateria, violão, baixo, guitarra, um teclado normal, com essas músicas já mixadas que tem aqueles ruídos de sintetizadores, né? Aqueles bumbos eletrônicos, o eco, aqueles filtros que mexem com a frequência da música inteira, de repente que abafa, como você falou, que abre, né? Isso daí já é uma questão que você está trabalhando a sonoridade criativa, como eu acabei de dizer, né? Você tem o som tudo pronto ali, já fez a parte corretiva, está tudo certinho, não tem nenhuma sobra, e você vai trabalhar a parte criativa, e é você programar, naquele trecho da música eu quero que o som todo fique abafado, que a voz fique como se tivesse com som de megafone ou de telefone, né? Que quando eu bater na caixa ela dê um reverb gigantesco como se estivesse num canyon, né? E isso hoje é muito peculiar dos estilos musicais aqui, principalmente na Bahia, né? Porque a Bahia é o estado que é precursor de estilos musicais no Brasil, exporta música para o mundo. A Bahia é um estado muito importante nesse sentido, é um estado que aderiu à percussividade que veio da África, né? E trabalha isso aí como ninguém no resto do mundo. Então, a gente sempre, por ser um país muito grande, tem uma miscigenação muito grande de culturas, a gente trabalha muito essa questão timbrística, captando várias coisas que vêm de várias partes do mundo e colocando muitas vezes em uma música só. Sim. Né? Muitas vezes você pode usar... Eu já produzi músicas aqui de baianos que tinha cítara, né? Que tinha instrumentos arábicos, né? E também instrumentos tambores africanos, como djembe, congas, né? Atabaque, que tinha violoncelo, vários instrumentos de musicalidades completamente diferentes numa música só, e ficou coerente, porque o artista queria fazer uma coisa diferente. O artista chegou para mim uma vez e falou assim: olha, a minha música é simples, ela só tem uma harmoniazinha ou percussão. Foi o que ele disse, mas na hora que entrou no estúdio, ele falou: não quero bateria, não quero piano, não quero contrabaixo, não quero teclado. Aí eu falei: ele não quer nada. Mas ele falou assim, imagine, voz? Ele falou: olha, imagine que você é um índio, você está no seu habitat natural na floresta e você senta na margem do rio, e na outra margem você está vendo outros índios tocando com seus instrumentos nativos ali, né? Na floresta, seus instrumentos feitos por eles mesmos ali e tal. Então ele queria que tivesse aquele som amadeirado daquelas flautas, ele queria que tivesse muitos tambores, ele queria que tivesse, nisso daí uma pitada de música clássica erudita, que são os violoncelos, violinos, né? Então aí eu fui fazer uma pesquisa para fazer esse trabalho dele, e aí foi onde eu coloquei os instrumentos árabes para fazer a parte percussiva, a parte de cordas também, né? E aí introduzi um piano devagar, fazendo algumas coisas, mas ficou bem, bem diferente a sonoridade das músicas dele, e deu certo. Qual é o maior desafio, assim, para você que é produtor, que você vê que é a dificuldade que o pessoal mais encontra quando chega no estúdio? Assim, que você fala: poxa, esse aqui realmente é algo que a gente vê continuamente. É um dos maiores dificuldades da pessoa que chega para gravar, e para a gente também, né? Harmonizar aí. Realmente, quando as pessoas entram no estúdio, existe aquela questão do preparo. A pessoa nem sempre tem o preparo necessário para trabalhar naquele processo de gravação, né? Existem muitos detalhes que passam batido no processo de execução musical ao vivo, que no estúdio são imprescindíveis. A pessoa tem que fazer. Então o cara precisa tocar o violão sem comer as notas, o instrumento não pode ser um instrumento que desafina com frequência, tem que ter uma boa captação, o aterramento, essas questões que eu já falei. O cantor ele tem que estar muito bem preparado para isso aí, e gera uma insegurança. E essa insegurança é o que a gente tem que trabalhar para que o músico e o cantor se sinta à vontade para deixar fluir o processo de gravação, e aí sim tudo dá certo. E sem contar, Charles, que também não é nem só o cantor e o produtor, né? A gente tem que lembrar que às vezes tem outras pessoas, né, com outros instrumentos ali, e aí
tudo tem que ficar ligado certinho. E a gente até comentou aqui, quando eu estava fazendo a pergunta para você, que eu falei, mixagem. O que é? Eu queria que você explicasse para o pessoal o que é mixagem. Então, quando você termina de gravar o trabalho, já fez todo o trabalho ali, a captação certa, né, a gente parte para o processo de mixagem, onde você vai isolar cada instrumento e você vai acertar a sonoridade de cada um deles, em questão de graves, médios, agudos, as frequências exatas para aqueles instrumentos soarem como eles soariam naturalmente sem estar ligados a um som. Depois que você acerta tudo isso, que chama a mixagem corretiva, né, você vai filtrar os ruídos, você vai acertar as frequências todas, colocar o compressor, né, o compressor que ele vai regular entre o sinal médio e o sinal muito alto, para quando o cara tocar suave no instrumento e tocar forte, não dá aquela discrepância enorme, né? Então, no CD, no disco, no MP3, a gente ouve tudo de maneira concisa, coerente, tudo encaixadinho. Depois que você faz isso, você vai para a mixagem criativa, que é colocar um reverb, colocar um delay em determinado ponto, colocar um chorus, ou colocar aquele efeito de telefone que a gente vinha falando em cada instrumento. Isso é um processo demorado, né? E que o produtor ele precisa estar bem descansado, bem inspirado para fazer aquilo ali em consonância com a pessoa que é o líder daquela banda ou o artista, né, que está gravando ali, para que saia na sonoridade que ele espera, porém profissional, porque às vezes o artista ele quer uma sonoridade que ele não entende, Sim. que não é a sonoridade do estilo dele. Então você como produtor musical você tem que instruí-lo de que, olha, esse estilo assim, aí você mostra alguns artistas de renome que já estão aí com uma boa sonoridade, porque também tem muita coisa gravada aí que não tem qualidade nenhuma. Era isso que eu ia falar, você falando aí, eu falei, poxa, você que é produtor, que trabalha com isso, que tem experiência e propriedade de falar sobre o assunto, quando escuta algum som que realmente não tem qualidade, nem profissional, e às vezes tem grandes produtoras, né, que produzem sons assim, você pega logo, né, assim no ar, quando está escutando os defeitos. Sim. Ainda mais hoje, porque antigamente... Caiu muito, né, o conceito. Antigamente as pessoas tinham som de qualidade em casa, tinha som de qualidade no carro. Hoje não tem, hoje o cara monta um paredão, mas o paredão dele não tem um padrão sonoro. Ele quer que o som chegue longe, ele não quer que o som tenha qualidade. Ele quer aquele grave, muitas vezes tem aquele grave muito forte, aquele médio excessivo. Atrapalha até o som, não dá nem pra ouvir, você só escuta a batida. Isso, aí o que acontece? Muitas vezes o estúdio, o artista, ele grava a música de uma forma amadora por causa de recurso, e aquela música estoura e o cara faz sucesso no Brasil todo. Aí uma gravadora ou um produtor de peso pega o músico, leva para dentro de um estúdio profissional, grava tudo novamente com uma qualidade top, e quando chega na rua, no público, o cara do paredão, ele não quer aquela gravação com qualidade, ele quer aquela gravação com aquele som horrível para ele colocar no paredão dele, que lá funciona bem, que é tudo desregulado, entendeu? Então acontece muito isso. Tem que se ter muito cuidado com isso, né? E hoje, assim, como eu falei, às vezes, naturalmente a gente tinha sons legais em casa, som com todas as frequências, você ouvia baixo, mas você ouvia tudo, né? Hoje não, hoje você compra qualquer aparelho ali e tal, e a maioria das músicas hoje são gravadas, produzidas, mixadas e masterizadas para serem ouvidas no celular, onde se tem um alto-falante que muitas vezes é menor do que a nossa unha. Menor, então um alto-falante desse não tem como exibir, né, soltar um som que tem um super grave, um subgrave, que é o que precisa de muitas músicas às vezes. Não tem como você ter um médio grave para a voz do artista ficar pesada e tudo e tal, você perde muita qualidade. Muitas pessoas ouvem no fone de ouvido, mas nem todo mundo. Hoje a pessoa liga o celular, coloca no canto e está ouvindo aquela música ali, então muito se perdeu do que foi feito no estúdio. Porém, o produtor musical e o técnico de som do estúdio, eles têm que fazer uma masterização hoje que vá para todos esses aparelhos diferentes. Então, muitas vezes, são feitas masterizações diferentes. Por exemplo, para você mixar hoje, masterizar para o Spotify, para o YouTube e para todas essas plataformas digitais, você manda um volume geral e algumas frequências diferentes do que você faria para tocar um MP3 na rua, no carro, no celular, por exemplo, na rádio. É diferente. Então hoje existe todo esse padrão diferente para que você faça esse trabalho, dá mais trabalho, né? Por exemplo, para você fazer um material para mixar para televisão, para colocar na televisão, nem sempre você pode mandar um material estéreo. O que é estéreo? É você ter o lado esquerdo e o lado direito
alguns instrumentos saem de um lado, outros do outro. Isso facilita no processo de audição da música e dos detalhes. Mas muitas vezes para a televisão você tem que deixar tudo mono, no meio. Então, os volumes você tem que alterar, as frequências você tem que alterar, tudo para que chegue na televisão e soe de forma coerente. Senão vai faltar alguma coisa, porque como é mono, é uma via só, muitas coisas que você deixou do outro lado não vai aparecer e a música vai ficar um buraco sonoro. É verdade. E uma coisa também que eu acabei me lembrando aqui é a questão do playback, né? Tem muitos artistas, Sim. por que que com playback eles cantam bem e sem é outra voz? Parece que muda. Tem como adaptar a voz? É isso na produção? Mudar a voz da pessoa? Na realidade... Aprimorar? Na realidade não é playback, é dublagem mesmo. O playback é quando você tira a voz e fica só um instrumental. Então o cara chega em algum ponto do show, por exemplo, e tem detalhes, né, que a gente chama hoje de trabalhar com VS, né, que é Virtual Sample, que é o som virtual já gravado, muita coisa você gravou no estúdio ali. Por exemplo, eu gravei um coral com 10 pessoas na minha música. E aí, de repente, eu chego no palco e eu não tenho aquelas 10 pessoas ali para fazer aquilo ali, então eu levo gravado, certo? Eu levo gravado e aí na hora eu solto aquilo ali e vai sair as vozes perfeitamente. Só que alguns artistas, eles não são profissionais mesmo, e no estúdio tem muita correção de tom, correção de tempo, corta, Já aconteceu isso faz até a ao maquiagem, vivo, né? tudo, exatamente. Aí quando chega lá na hora, o cara solta a música completa, com a voz e tudo, e aí o técnico desliga o microfone dele aqui e ele tá cantando, mas se você filmar, você vai ver que tem uma diferença do que ele tá cantando do que tá saindo lá. E muitas vezes dá uma... Já aconteceu isso até em programas ao vivo, Sim. né? Nossa, deve gerar uma chateação, né? Uma vergonha assim pro artista. Essa questão dos programas ao vivo é porque às vezes o cara não tem um retorno para se ouvir, né? E às vezes ele tem um retorno para se ouvir, mas o cara não colocou o playback no ouvido dele. E aí ele não sabe o tom que ele está cantando e ele canta em outro tom e aí, minha irmã, gera o problema. Isso é uma falta de organização do artista perante a produção da televisão no momento em que o artista está se apresentando. Porque você sabe que tem todo um cast por trás para cuidar da parte sonora, da parte visual, da parte de enquadramento, da parte de maquiagem, né? Essa questão toda. E uma outra dúvida que eu fiquei aqui é que a gente tem visto aí muitos artistas, principalmente do ramo do sertanejo, né? Dessa pegada aí mais... Tá na moda agora, né? Os ritmos mais pra vaqueiro. Sim. A voz do cantor, dos vaqueiros aí, que estão bem grossas, né? Bem rouca. Isso é a voz... E quando eles falam, a voz é outra. É algum tipo de forçação para a voz ficar rouca? Isso aí chama-se impostação. É como os locutores usavam antigamente, né? Ele falava ZYC385, Rádio Metropolitana, FM. Antigamente tinha isso, né? Hoje os locutores de FM, eles falam como uma pessoa normal para uma pessoa normal. E aí, tá chovendo na sua casa? Como é que tá? E pingou e não sei o quê. Ele faz toda aquela interatividade. Então, na música, hoje, eles estão usando isso aqui no Brasil para levar a pessoa para essa visão do sertão, né? Ao mesmo tempo que leva para o bar também, né? Que a ideia da música hoje é eu vou beber porque eu tô chateado, que porque não sei o que e tal, né? Normalmente as músicas contam as mesmas histórias, né? Exato. E ele coloca essa voz de vaqueiro para disfarçar que ele não é um bom cantor. A realidade é essa. Ele não tem muitas nuances para fazer na voz, e aí ele vai e muda a voz e trabalha todo um visual, né? A música hoje, grande parte das músicas hoje, elas não são músicas, elas são videoclipes. Então você não vai ouvir a música de fulano de tal, você vai ver. Eu vou ver a música de fulano de tal, aonde? No YouTube. É muito Dificilmente difícil. Alguém pega e vai ouvir uma música no Spotify. O cara vai logo no YouTube porque ele vê o clipe e ele se encanta com aquilo que ele está vendo. Se você e pegar até quando hoje... joga pro Spotify, né, Charles? A gente vê que também a música tá elaborada. Normalmente é o som do clipe que eles jogam lá só a música. Sim. O app, né? Às vezes já todo bem produzido. Tanto que quando esses artistas, eles vão fazer show e a pessoa vai acompanhar pessoalmente, sente às vezes uma diferença, tem uma frustração. Né? Tipo, é totalmente diferente daquele clipe e tudo mais. Ou quando tem uma programação ao vivo também sente toda essa diferença. É justamente por conta de todas essas, né? Esses arranjos, essa harmonização que é feita em torno dessa voz quando acontece a produção no estúdio. Na realidade, hoje, a produção musical ela tem mudado bastante, principalmente aqui no Brasil, porque a gente está deixando de ter arranjos musicais para investir mais em efeitos especiais como se fosse de filme. Sim. Então é natural você ver uma banda que tem baixo, guitarra, saxofone, mas não tem uma bateria. O cara tá num super palco com a super produção
e o cara tá fazendo no teclado um ritmo já pronto, com uma coisa banal, né? Mas que tem muitos efeitos especiais, aquele tum, que quando tem aquele mundo de caixa de grave num som ao vivo, parece que vai derrubar todo mundo. Aí daqui a pouco vem um outro som. Por exemplo, eu como produtor, eu recebi de uma agência de publicidade esses dias um material curioso para gravar. Eles estão produzindo vários eventos aqui na região, né? E eles não querem mais uma pessoa para apresentar os shows. Vem aí, fulano de tal. Tinha né? muito Como isso, até em rodeio. Né? Como já tem uns telões gigantes do lado dos palcos em cima e atrás pra também alcançar, por dentro. Né, o público. Né? Para o público ver tudo. O que é que eles fizeram? Fizeram uma animação com um ET que desce de uma nave espacial e chega lá e vai falar com o público sobre determinados assuntos e daqui a pouco eles puxam para a música tal e chamam o artista. Né? E aí eu fui gravar a voz desse ET aí, né, com todos os recursos no estúdio e tal, para fazer essas apresentações. É uma coisa bem peculiar, que chama atenção no show, né? Mas é bem diferente. Com certeza, é bonito mesmo todas essas ornamentações. Pessoal, a nossa entrevista está chegando ao fim porque o nosso horário está curto e vai começar aí o quadro Economia Verde, mas eu quero agradecer aqui ao Charles Williams, né? E Charles, vai vir mais apps aí do De Olho no Som, né? Para o pessoal acompanhar, porque eu sei que tem muita coisa, tinha muita coisa ainda para perguntar. Se a gente ficar aqui falando de som, a gente passa o dia todo. Exato. Porque Charles tem muito conhecimento mesmo. Para você que quer ingressar nesse ramo de música, ele é o cara. Então é muito importante que você acompanhe também já as edições gravadas aí no De Olho no Som. E vai vir novidade aí para o De Olho no Som, mais gravações? Sim, sim. Eu vou estar trazendo para esse quadro aqui no TV News o cantor e violonista Nonato Teles. Ele vai estar falando exclusivamente sobre o instrumento violão. Como é o violão, qual violão você usar para o seu estilo musical, como você cuidar do instrumento, como você afinar, como você mantê-lo regulado, né? Qual a história do violão, né? Para que as pessoas possam estar, os músicos que queiram aprender e os que já estão de nível intermediário, evoluírem cada vez mais. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com você, falando para o nosso público sobre produção musical, que é um assunto de bastidores, mas que faz toda a diferença no contexto, né? E também queria dizer para você que eu dou cursos de produção musical, mixagem, masterização, e o meu telefone é 988352267 com o DDD 73. Você passa um zap para mim, a gente conversa e você vai evoluir no processo de produção musical, qual seja o tamanho do seu estúdio, para a gente falar sobre captação, a gente falar sobre interface, a gente falar sobre software de produção musical, a gente falar sobre mixagem corretiva, criativa, processamento, compressor, delay, equalizador, gate, essas coisas todas. Né? Excelente. É isso aí, então ficou aí a dica. Só reforça aí novamente o número. 73988352267. É isso aí, pessoal. Essa foi a entrevista aí sobre produção musical com Charles Williams, mais conhecido como Charles aqui do De Olho no Som. E eu quero agradecer também você que acompanhou a entrevista. E lembra aquele spoiler que eu falei que eu não ia soltar e ainda assim eu não vou. Eu vou deixar para Kleber Isaac soltar do Economia Verde, que ele está com um convidado aí muito especial. Né? Hoje o programa está todo especial. A gente falou a semana toda de política, né? De assuntos de certa forma importantes, mas também pesados. E hoje, sexta-feira, a gente gosta de sextar com assuntos mais leves, né? Assuntos de conhecimento. Então, o que acontece? Eu vou agora para Brasília, diretamente com o Patrick. Mas, finalizando aí com o Patrick, o Kleber Isaac vai comandar aqui a bancada com vocês, com o quadro Economia Verde e o convidado que vocês vão conhecer já já. Então, não saiam daí, que agora a gente vai ficar atualizado sobre tudo o que está acontecendo lá em Brasília com o nosso querido Patrick. Muito bom dia, Patrick. A equipe de transição fez uma reunião para propor uma PEC que assegure para o ano que vem a manutenção do Auxílio Brasil no valor de R$ 600, o que não foi incluído na LOA pelo presidente Jair Bolsonaro. De acordo com o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, a proposta orçamentária de Bolsonaro não é factível. Diante disso, os senadores e a equipe de transição se reuniram ontem, quinta-feira, na liderança do MDB no Senado, para elaborarem essa PEC. Na reunião estava o senador eleito Wellington Dias, integrante da Comissão de Transição, a presidente do PT, senadora Gleisi Hoffmann, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, o senador Marcelo Castro
Castro, que é o relator do orçamento, e outros senadores que agora compõem a base aliada do presidente eleito. Existe também, Barbosa, uma forte expectativa em torno do reajuste do salário mínimo, que foi ali bastante debatido nessa reunião. A próxima reunião para a discussão da PEC da transição está marcada para a terça-feira, dia 8 de novembro. Tivemos a notícia de que o presidente Jair Bolsonaro não quer fazer a transmissão da faixa, de forma pública, mas que propôs fazer isso desde que seja sem a presença da imprensa e sem a presença do público, o que foi descartado pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que não quer desse jeito, quer de forma pública e que a imprensa esteja presente. Diante disso, é bem provável de que quem faça a transmissão dessa faixa seja o vice-presidente Hamilton Mourão, agora eleito senador da República. Economia Verde. Oferecimento CVR Costa do Cacau. Consciência ambiental. Mais uma sexta-feira verde, estamos aqui hoje com uma figura especialíssima, Rodrigo Peterson, que é um brasileiro, luso-brasileiro, especialista em audiovisual, também produção cultural, já organizou até festival de cultura indígena e um apaixonado pelo sul da Bahia. O bate-papo, nosso tema geral, como você sempre sabe, o Economia Verde, nesses 4 anos, é muito mais um bate-papo do que uma entrevista, é falar, mas o pano de fundo é mostrar como o audiovisual é um agente de preservação ambiental e geração de emprego e renda. E Rodrigo tem um histórico aí de 25 anos, nos grandes órgãos da grande imprensa, chamada hoje grande imprensa, Estadão, Folha, Veja, pode falar. Greenpeace, agências de notícias nacionais e internacionais, passei por todo esse mundo da comunicação e do audiovisual brasileiro. Eu vou até pedir para o pessoal botar algumas imagens que você me enviou aí, para você ver a qualidade da produção visual dele, mas ele não faz só produção fotográfica, não. Daqui a pouco entra aí no ar. Mas você chegou a ser ativista, militante no Greenpeace? Não, eu fui funcionário do Greenpeace. Eu entrei como ativista, nos primeiros 2 meses. E dali entrei como ativista, abri uma vaga para trabalhar no departamento de comunicação do Greenpeace Brasil, São Paulo, que comanda toda a parte do Brasil. E lá eu fiquei em torno de quase 8 anos. No departamento de comunicação. Departamento de comunicação do Greenpeace. Do Greenpeace Brasil, sendo repórter fotográfico. Volta e meia, um navio vinha para o Brasil, a gente tinha que... O departamento de comunicação nosso tinha que atender as coisas que vinham de fora para cá, Uma delas era, precisa de uma equipe que fique acompanhando o navio que está na região da Amazônia. A equipe sempre era eu, uma produtora, jornalista e um câmera, um repórter cinematográfico. E o Greenpeace foi talvez das primeiras ONGs, das grandes ONGs, a usar a imagem, o audiovisual como forma de impactar o grande público, né, Rodrigo? Sim. O Greenpeace ele nunca pagou publicidade. Sim. Ele sempre procurou publicidade gratuita. Espontânea, né? Espontânea. Para você ter a publicidade espontânea, você tem que ter a sua equipe. Você tem que montar o seu departamento de comunicação, porque você tem que ter ali a foto, o vídeo e o texto. Então a gente sempre, por exemplo, tem uma ação, a ação do Rio +20 na época, eu acho que 2004, agora de cabeça não me lembro, que a gente abriu uma faixa no Cristo Redentor escrito Rio +20 é igual 0. Então, para eu gerar uma imagem ali, eu dependo da imprensa. Só que muitas vezes a imprensa não vai alugar um helicóptero para poder fazer a imagem. Tipo, um Estadão pode até se vir alugar, mas o custo é muito alto. Diferente de uma grande emissora, uma Globo, que tem seu Globocop, vai lá, é o único que vai ter a imagem bonita. Porque imagina, tem um Cristo. Eu não vou fazer foto, não tem de onde fazer foto para ter uma boa imagem. Eu tenho que gerar uma boa imagem para eu depois disponibilizar à imprensa. E depois a gente vai falar mais do audiovisual na parte de geração de emprego, renda, mas focar um pouquinho nessa questão do meio ambiente. Recentemente, a TVI encampou uma campanha, encampou uma luta
sobre os lixões da Mata Atlântica. Da Mata Atlântica. E a gente começou a divulgar maciçamente o lixão de Itacaré, o lixão de Ilhéus, o lixão e os prefeitos, sensibilizou bastante os prefeitos, gerou comoção e os prefeitos entenderam que, inclusive, dá voto você resolver um lixão. Mas o Greenpeace foi dos primeiros. A gente viu esse caso prático agora, quando me verde com a TVI fazendo isso. Agora, realmente o Greenpeace foi. Declaro até que o Greenpeace é muito criativo, né? Já teve situações assim de. Assim, se vai falar sobre óleo, aí vai para frente do Congresso e se joga tinta preta. Foi antes de existir viralização na internet. Já tinha um Greenpeace que fazia tudo isso. Para eu poder chamar a atenção do público ou da imprensa, né? No caso, mesmo quando o Lula assumiu em 2002, e o Lula foi logo fazer uma viagem, né, para fora, e José de Alencar o vice ficou como ali o chefe de toda a situação do Brasil, né? Ele era o vice. Era o vice. Aí tinha uma questão que era a questão do transgênico, que é onde ele tinha que assinar uma lei, que na época agora não vou saber qual que seria a lei, a gente foi fazer uma ação. Qual que era a ação? Nós pegamos um ativista, botamos ele de terno e gravata, passamos uma faixa nele, verde e amarela, escrito Partido dos Transgênicos, e botamos uma máscara com a cara de Lula. E fomos para frente do Palácio Planalto tentar subir aquela rampa e ali fazer ele descer na rampa como tivesse... Só que não... Então, é uma imagem impactante que vai chamar a atenção. E toda a mídia vai repercutir. Vai repercutir. Nem que você vai falar assim, os malucos do Greenpeace estiveram aqui e fizeram, só que não deu tempo nem de pensar. E quando a gente parou os carros em frente à rampa, que na época não é como é hoje, tem grades, aquele. Quando a gente parou o carro, saiu do carro, quando a gente olhou, já tinha 3 homens de preto, parecia que os MIBs surgiram assim, tuf. Mas a gente tentou, fizemos uma cena, ele pegou, deitou no chão, então... Muitos falam... Está passando aqui um pouquinho de suas imagens, olha a qualidade dessas imagens, fala um pouquinho de alguma dessas fotos aí, aquela foto do índio preto e branco, aquela peidinha é o índio Calapalo, né? Foi feito no Parque Nacional do Xingu, é um índio Calapalo. A tia dele, a tia-avó desse índio, que é chamado Conoé, foi casada com Assis Chateaubriand. A tia-avó dele, que é uma índia, com Assis Chateaubriand. É mesmo, que interessante. Essa questão, tiveram filhos e ele é um dos líderes, um cacique. Hoje ele saiu, ele não está mais no Xingu, ele estava morando em Embu das Artes. Essa foto deve ter, acho, no mínimo uns 15 anos. E você chegou a fazer produção cultural Foi com os Calapalos. Foi uma mostra de arte, e cultura indígena. A primeira foi na Caixa Econômica Federal. Na Caixa Econômica Federal, mas eles têm a questão da Caixa Cultura, que foi em São Paulo, lá na Praça da Sé. Depois eu fiz na Fundação Getúlio Vargas, que é uma fundação da universidade, que acho que é da Unicamp, que foi em Botucatu. A gente correu com essa mesma amostra depois do que a gente fez na Caixa, a gente rodou com o Banco do Brasil alguns interiores de São Paulo. Me fala dessas fotos aí, escolhe uma dessas aí para comentar aí que eles chamam. Tem a do Greenpeace, que é uma foto que... Isso onde tem a do Greenpeace, tá? O Geraldo Alckmin, que foi quando o primeiro-ministro japonês na época, questão de despoluição do Rio Tietê. Certo. A gente estava lá no Rio Tietê, foi na época que ele era o primeiro-ministro japonês ou chinês? Japonês, ele foi primeiro-ministro da China. Eu lembro o nome dele. Que ganharam o consórcio para poder limpar o Tietê. Eu lembro o nome dele, mas sei que o nome dele não era João da Silva, era outro nome, né? Mas eu lembro dessa visita, mas para falar de despoluição do Tietê, isso já tem 20 anos. Isso, por aí. Essa foto tem e o Tietê continua... Até hoje é mesmo pior do que... E aí tem aquela foto do homem com cacau, isso é em Belém. Essa é a nossa cara, aí TVI, aí Grapiúna. Que eu fui... Onde é essa foto aí? Isso é em Belém do Pará, em Altamira. Que legal. Eu fui fazer o segundo maior produtor de cacau do Brasil e o mais organizado. Faça essa autocrítica, os baianos são muito desorganizados, não tem cooperativa. A gente fez uma matéria, eu fiz uma matéria para a revista Isto é Dinheiro Rural. Então ficamos... Que ano isso? 2008. Ficamos uma semana em Altamira, para cima e para baixo, fazendo matéria com os produtores. Essa questão de você plantar o cacau na Amazônia.
2008, 2007, por aí. Eu vou falar uma coisa interessante. O cacau é da região amazônica. Ele é originário, nativo. Ele não é da Bahia, apesar de ficar marcado assim, no cacau da Bahia. Da Bahia. Ele é da Amazônia? Ele é da Amazônia. Ele é nativo daquela região. O cacau originalmente é da região entre o México e o norte da região amazônica. Aí eu até brinco que o cacau não é da Bahia, mas a Bahia que é do cacau. Entendi. Porque virou toda essa mitologia do cacau aqui na região. Mas isso em Altamira. Altamira, no Pará. E hoje, eu vou lhe dizer, a produção surgiu lá há pouco tempo, mas está muito organizado. E é um tema que em algum momento a gente vai acabar falando também aqui na entrevista. E essa foto me trouxe um bom dinheiro falando... Né? Porque eu fui para fazer... Aqui, assim, você sabe, você foi ótimo, quebrar um tabu. Vamos lá. O programa sabe por que esse programa chama Economia Verde? É porque eu não gosto de falar sobre ecologia no ponto de vista, vamos abraçar uma árvore, vamos fotografar o periquitinho bonitinho. Legal, mas o que eu quero falar também é que para preservar o periquitinho bonitinho, o ecossistema dele tem que estar preservado, e para o ecossistema dele estar preservado, talvez tenha que ter uma atividade econômica, como por exemplo, um parque privado. Por exemplo. Então assim, é bom. É muito legal saber que você vive de produção audiovisual e com o conceito, com seus valores todos, e ativismo, e cria sua família e tem sua grana com isso. Isso é muito legal. Esse é o pano de fundo do nosso programa. Mas fala aí que você ganhou uma grana lá com qual? Aquela foto do cacau. Eu fui para fazer a matéria e a matéria saiu, foi matéria de capa da Estadinha no Rural, uma matéria super bonita, páginas duplas de foto. Passaram-se, como era uma revista mensal, né? A Estadinha no Rural, que é uma concorrente da Globo Rural. Passou-se um mês, hoje não chegou nem um mês. Demorou 15 dias para sair a revista, porque já estava no final de mês, saiu a revista. A assessoria de imprensa do governo do estado na época estava com uma campanha dessa questão do cacau. E gostaram de todo o material. E me ofereceram, falaram, a gente queria comprar suas fotos. Legal. Como eu já tinha feito, eu falei, tá bom, eu até vendo, só que eu queria pegar uma parte dessa foto e ajudar alguma coisa daí que eu preciso ajudar. Fazer uma doação de alguma coisa. Eles ficaram todos surpresos. E nisso eu fiquei surpreso com o cachê do valor da foto, né? E foi uma coisa muito bom esse trabalho que eu fiz em Altamira. Aquela foto, fala daquela outra foto ali do palhaço. Aí é uma foto do Greenpeace, deve ser, do né? Greenpeace, a foto foi em 2001. Aumenta aí, se puder aumentar. Foi uma ação que a gente fez contra a Cargill, num prédio deles lá em São Paulo, nas Nações Unidas. Cargill, danadinha Cargill. É a maior empresa alimentar do mundo. Monsanto, não, desculpa, Cargill. É Monsanto. A Monsanto é mais danadinha ainda. Foi a Monsanto, que ali é onde... Por que a gente fez um homem vestido de... Você lembra do sabugão, do Pica-Pau Amarelo? Peraí, você tá falando com um cara de 50 anos, então eu sei muito bem. Você tá falando do Visconde de Sabugosa. Isso, Visconde de Sabugosa, isso mesmo. Só que a gente botou o nariz... Sabugo de milha, gente, boneca de... Isso mesmo. A gente botou o nariz nele... Você botou... o nariz de palhaço. Certo. Porque é Monsanto mentindo. Que ali na placa tá, que eu não consigo agora ver de... Aumenta aí, produção. Charlinho, dá uma olheta aí. Cássio, quem consegue aumentar. Mas fala do conceito. Então, é uma foto que a gente fez. Essa foto ainda ela não é nem digital, ela é cromo, que é o slide positivo. Isso foi antes de chegar o digital. Tá. Uma foto que a gente fez uma ação do Greenpeace. Então era o Visconde Sabugosa na Paulista, provavelmente ali? Não, foi lá sabe as Nações Unidas, lá em São Paulo, ao lado da Globo? Sim. Águas Praiadas ali? Sim, é claro. Tem aqueles prédios onde tem um Hilton Hotel. Ali tem o escritório da Monsanto. A gente pintou a calçada da Monsanto de vermelho. Entendi. Fizemos uma ação no próprio prédio. Outras empresas do mundo todo que eles estão, as multinacionais, ficaram surpresas, né? Chegam uns malucos do Greenpeace, começa a pintar chão, começa a sair um homem, um cara de milho com o nariz comprido, com a placa Monsanto mente. E assim, foi um dia muito... emblemático. E não apanhamos, viu? Graças a Deus. Pois é, cara, vocês foram inovadores nessa criatividade de... E nem fomos presos, porque ou apanhava ou ia preso. Hoje em dia, como tem mais... todo mundo tem um celular, é mais fácil você não ser preso. Um ativista não ser preso. Porque o Greenpeace era assim, a gente já ia para uma ação... Já pensando, qual lado hoje que eu vou tomar um soco ou de segurança?
Na Amazônia, então, fomos... Foi? Eu Lá tive lá nós é brabo. 3 ameaças de morte, uma em Santarém e 2 em Porto de Mós. Uma semana antes de irmã Dorothy falecer, a gente... Uma semana e meia, a gente estava com ela, fazendo A freira Dorothy. a irmã Dorothy, a missionária. É. A gente foi fazer um trabalho com os índios do Enei, que são do meio da Amazônia, e ela estava junto com a gente. Uma semana e meia depois, quase 2, a mulher aparece morta. Aí você pensou, pelo terceiro erro. A gente estava com ela para cima e para baixo, e para cá e para lá. Então, depois de muitas coisas aconteceram no Greenpeace por relação de ameaça de morte, disso daí, isso naquela época, de 2000 e 2008, viu? Hoje, então, naquela época a gente não usava... se eu estava em Belém ou Manaus, para eu usar uma camiseta escrito Greenpeace, era um perigo que você não tinha noção. Não tinha noção. A gente tinha que sair na rua sem nada nos identificar que a gente era Greenpeace. Isso só acontecia em Belém ou Manaus, nas regiões. Chegava uma hora que você falava, pô, gente, isso me cansou, eu tinha filhos. Você acha que está mais perigoso hoje do que há 20 anos atrás? A gente não vê o caso do Bruno e do Dom. Que eram ex-funcionários, né? Era um ex-funcionário público. Ex não, ele era, porque ele estava apenas... estava afastado. Afastado, né? O que fizeram com ele e tudo mais. E o Dom, um grande jornalista britânico, um maravilhoso jornalista. Você conheceu o Dom? Sim, tantos dois. Tenho amigos em comuns, muitos, assim, amigos muito pessoais meus em comum. São pessoas maravilhosas, tipo, nenhum nem outro tinha capaz de matar uma formiga. E o que eles estavam fazendo na Amazônia não era... Estava denunciando a questão de... O que é certo. O que é certo. Um dia isso vai acabar e a gente... A questão climática, hoje em dia, você pega aqui em Itacaré. Você já viu um novembro como esse chover, como está chovendo? Tem 3 anos que só chove. Tem estrada que vicinal que a prefeitura começou a tentar fazer há 2 anos atrás, até agora ele não conseguiu. Mas só Itacaré, a região toda. Ou então seca, chove, tá doido. Todo mundo, você fala do capial da roça, até o climatologista, todo mundo tá falando, o clima tá maluco. Você pega a Europa hoje, tem um clima todo descontrolado. Portugal tava... Teve mortes agora e calor, né? Foi. O calor lá é insuportável. É insuportável, porque é um calor que você, tipo, lá é 880, ou é frio demais ou é calor demais. Assim, a temática, a gente não tem como não fugir quando a gente fala de economia, ecologia, economia, política, tá tudo junto, né? Então a gente acabou de receber a notícia aí que parece que a transmissão de faixa já está confirmada, vai ser um evento portas fechadas, uma coisa mais, sei lá por quê, mas assim, como é que você vê nesses 20 anos, posso dizer? Talvez mais de 20 anos? Mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Esses últimos 4 anos em relação aos demais? No mundo do audiovisual, foi um falecimento de... Sei lá, vamos botar uma coisa trágica aqui, porque é trágico o que aconteceu nesses 4 anos, né? De um carro cheio de uma família bater de frente com um caminhão. Foi o que aconteceu com o Brasil. A perda de... Aí a gente tá falando a gente não tá falando só do ambiental, a gente tá falando do econômico mesmo, geração de emprego. Sim, não só o ambiental, certo, quanto o audiovisual. O mercado de audiovisual no Brasil, que estava no topo, ele não caiu, ele despencou. A gente levava festivais de Cannes um atrás do outro. O Brasil é referência em Cannes, em publicidade, em longa, em curta. O Brasil, nesses 14 anos de governo Lula e Dilma, na questão do audiovisual e da cultura, e até no próprio meio ambiente, era um outro mundo. Não era o perfeito, os melhores do mundo, não. Mas muita coisa se mudou, muita coisa avançou. Porque nada se muda de uma hora para outra, mas se começa um processo. É diferente de a gente falar, por exemplo, como você falou, né, o do Tietê. Cara, o Tietê nem começou, O Tietê, né? É lindo, você sabe, né? Que da onde ele nasce... Ele nasce é lindo. E tem fotos do século XX, né? Que ontem o pessoal remando, lazer. Meu pai... A minha família, quando veio pro Brasil, a família de meu pai, que é sueca, e de minha mãe, que é portuguesa, mas a de meu pai, que foi pra zona norte de São Paulo, eles iam pro Tietê, remar, nadar. Era de lazer deles. Tipo, era a zona norte, vinha da Cantareira lá do Horto, era próximo até chegar no Rio, né? Muito longe.
Hoje não, né? Porque é asfalto, mas antigamente... E falando de Rio, você que está em Portugal, agora migrando um pouquinho para essa sua ida, a gente já falou, comentou algumas fotos, nessa sua ida para Portugal, eu tenho notícias, tem algum tempo que eu não vou a Portugal, que o Rio Tejo teve um processo de melhoria ambiental. Eu tô um pouco por fora desse assunto, mas pelo pouco que eu vi, assim, eu não tô muito dentro dele, ele teve. O Tejo, assim, pelo que eu tenho lido, o Tejo, eu tô falando Tejo, por acaso os três tem T, Tejo, Tâmisa e Tietê. Tietê, O Tejo e o Tâmisa melhoraram bastante, a ponto de, quando você vê umas cenas de... Apareceu uma baleia outro dia no Tâmisa lá, ela entrou, porque a condição tava... leão marinho no Tâmisa. O Douro também, lá no Porto, esses dias aconteceu a mesma coisa no verão. Os golfinhos? No Douro entrando, que entra pelo canal do Douro. E ele tá pelos golfinhos, né? Isso. Pois essa foto que marcou, eu até postei no Economia Verde, você entra na página da Economia Verde do Instagram, programa Economia Verde, eu postei essa foto justamente, foi isso que me ocorreu. E você vê que é possível, eu falo isso porque é o que Veneza, é possível. Desculpa te cortar agora durante a pandemia, você pega a Veneza, água que você não enxergava o fundo da água de Veneza, muitos e muitos anos não entrava também golfinhos. Veio a pandemia, ficou um ano ali, quase 2 anos, ficou aquela coisa parada, não tinha movimento das gôndolas, não tinha nada, água verde, parecia que você estava aqui em Itacaré, na praia da Arruda, em Paraty, ou no Caribe. Itacaré mesmo, na Arruda ali. Que aliás acabou agora, tá terminando a temporada da Jubarte, né? E de novo o audiovisual falando. Isso tudo que está falando, possível, de novo, o audiovisual dando impacto para reforçar, porque das questões, eu convivo na área ambiental, com os ambientalistas, com pessoas que eu vivo os dois mundos, tá? Eu vivo o mundo dos loteadores, que são insensíveis, alguns são insensíveis mesmo, e vivo o mundo dos ambientalistas que querem preservar, e vejo às vezes uma falta de bom senso e de consenso no processo. O audiovisual ajuda a comprovar coisas feias, como por exemplo lixões, sim, mas também mostrar que é possível. Então quando você vê aquelas fotos todas que Tarek, Roveran fez lá em Itacaré e aqui em Ilhéus, das baleias, e a gente sabendo que tem relativamente pouco tempo que foi proibida a caça às baleias, anos 80, até 85 que se caçava baleia. Assim, a produção, você vê que é possível, se você tiver uma atividade, e isso se torna emprego, porque tem gente que vive de tirar foto de baleia. É uma questão da observação de pássaros. Você tem um turismo disso daí internacional gigante, absurdo. Agora a gente pode começar a ter com as baleias. Ali o audiovisual trazendo. E do ponto de vista aqui para a região, você estava falando, a gente teve um período muito difícil nos últimos anos, a gente tem um novo governo que, em tese, volta a estimular o audiovisual. E em Portugal, como é que funciona a geração? Como é que o governo português vê o audiovisual como um gerador de emprego e renda? Não só de questão artística, cultural, que é o óbvio, mas também existe estímulo do governo? Existe estímulos, existe incentivos, tanto quanto aqui no Brasil a gente tinha antigamente, antes de ter esse governo de 4 anos de... Enfim. Então, só que existe muito mais do que aqui. É um país menor, entendeu? É um país menor no tamanho, muito menor no tamanho, muito menor na questão financeira, o Brasil é muito mais rico, tem muito mais poder. Antes da pandemia, o audiovisual português vinha cada vez crescendo. O mundo vem gravar em Portugal, porque o custo é baixo. De locação de equipamento, o clima. Los Angeles está pensando em abrir uma sucursal de algumas produtoras top lá no Algarve, porque tem o mesmo clima que na Califórnia, em Los Angeles. Então, isso acontece, é muito mais barato. Logística, locação. Por isso que agora Velozes e Furiosos foram para Portugal gravar. Acho que foi o 10 ou 11 que vai sair agora. Não sei se é o 10 ou 11, não por fora da questão de número. É tanto filme que eles fazem.
Por que eles Quantos escolheram... empregos geram Velozes e Furiosos? Eu sempre venho no carro com os entrevistados, batendo papo, e eu já sei, maior provocação para falar aqui pro público. Você tem ideia, a gente fala assim, porque sempre dá aquela impressão assim, o governo vai dar um dinheirinho ali, porque para o cara fazer a bilheteria. Quanto gera de emprego um filme de 15, para ter 15 minutos de um Velozes e Furiosos? Gera quantos empregos? Diretamente, eu me lembro que eles pediram pra gente orçamento de locação de 2.000 rádios ok-tok. Então, 2.000 rádios ok-tok quer dizer que tinha pelo menos 1.500. Ou 2.000. 2.000 pessoas. 2.000 coletes de sinalizadores. Pediram, enfim, tendas, não sei o que lá. Só da Inglaterra para Portugal vieram 70 caminhões da ARRI de equipamento. Equipamento, é isso, é aquilo. Eles gravaram no Alentejo, em Vila Real, Viseu e Braga. Foram 6 meses rodando para gravar 15 minutos de filme. Diretamente de emprego, em cada lugar que eles passaram, eles pegaram produtores portugueses, assistentes, porque eles não conseguem trazer toda a equipe que vem de lá. Eles estão aqui, trazem o principal de lá e pegam o mínimo aqui. Uma produção dessa, no mínimo, deve ter gerado de emprego de entre 2.000 a 3.000 empregos. Durante esses 6 meses, direto. Isso, aqueles que ficaram direto, indo com eles para o Algarve, para Alentejo, para o Porto, gravando para Viseu, para Vila Real, para Braga. Eles ficaram rodando. É contratado pessoas que ficam durante os 6 meses, tem gente que é contratado durante só 1 mês, 2 semanas, 5 dias, mas deve ter chegado em torno de uns 5.000 Não, 5 não. Botar aí de... 2,5, botar aí, porque varia muito, aquele vai não vai. Tem sempre os fixos, em torno de 2 a 2,5 pessoas. E sempre tem aqueles que ficam uma semana. Como é que você percebe que a gente pode, a TVI, como você percebe, a gente visitou aqui a estrutura... uma bela estrutura. Para Itabuna... Queria que você, uma análise crítica, uma análise... Você que vem... Kleber, eu nunca imaginava, que eu acabei de falar pra você, que tinha uma estrutura dessa em Itabuna. Eu sabia que tinha a sucursal da Globo, do SBT, da Record, da Band, mas são sucursais. E pelo que eu tive aqui das outras vezes, e fui até nesses canais, conhecer, passear, ver alguns amigos que trabalham lá, que estavam em São Paulo e Rio, que vieram pra cá, não tem uma estrutura dessa daqui. Como essa daqui. E vocês estão de parabéns. Uma estrutura dessa... A gente... Nem em Salvador não tem. Em Salvador não tem. E tem uma característica que eu sempre exalto aqui, é que a gente tem o nosso Silvio Santos aqui, que você vai conhecer daqui a pouco. Não tava... Que ele é aquele apresentador e dono da televisão, tá? Da televisão. Que é o Barbosinha, que é uma pessoa grapiúna, no sentido mais da essência, é um patriota da pátria do cacau e baianíssimo, que quer estimular que realmente isso aqui seja um polo de produção audiovisual. Como é que você percebe a possibilidade de sucesso disso e o potencial de trazer até parcerias de produtoras de São Paulo, de Portugal, no mundo todo, né? Mundo, né? E lembrar que a gente está aqui com esse polo, vai para ali, tem Águas de Olivença, vai para anda 200 km, está na Chapada Diamantina, anda 60 km, está na Baía Camamu e Itacaré. Como é que você percebe isso aí? Aqui a gente tem vocês têm pautas não só para o meio ambiente, mas como para cultura, turismo, meio ambiente, economia, tudo. Vocês têm uma pauta, em todas as pautas no geral. Uma delas que eu chamo a minha atenção é o Parque do Conduru. Perfeito. É um dos maiores hotspots do mundo. Ali você tem programa de meio ambiente para replicar, a TVI fazer e replicar para National, para Discover, para BBC de Londres, que trabalha muito essa questão, porque a TVI criar consórcios para a gente conteúdos locais e fazer parcerias para fora, porque você tem um parque maravilhoso que é riquíssimo de informação. Que diga, você fazer uma referência, acabou de ser formalizada a parceria público-privada.
do parque. O que é uma ótima notícia. Porque, ao contrário do que às vezes alguns radicais falam assim, privatizou o parque. Não, esquece. Vai viabilizar o parque. Desculpa só interromper, porque você falou do Parque do Conduru. Tem uma empresa, que é um case internacional que chama Cataratas S.A., que é o parque que pegou a gestão do Cataratas. Do Iguaçu. Do Iguaçu. Certo. Passados, 8 anos, foi comprovado que o número de onças, o número de tucanos, o número de coatis aumentou muito, ou seja, estava mais fiscalizado, estava tendo menos caça e o meio ambiente mais preservado. E a quantidade de escolas públicas visitadas foi maior, a quantidade de turismo também, ou seja, o famoso ASG, ambiental, social e ambiental, foi ativado com... Porque a minha defesa é essa, é que a gente tenha... O capitalismo é malvadão, mas ele não precisa ser. Tem muito capitalismo do bem, vamos dizer assim. Tem coisa... Uma economia verde, que essa que é a nossa tese. Desculpa que eu falei do Conduru. Sim. Mas pode ser, além de gerar esse conteúdo de visitação, gerar conteúdo, né? O Parque do Conduru, como a maior biodiversidade do planeta, ou a segunda, assim, fica disputando com o Sudoeste Asiático, você gerar conteúdo de documentários. Muito, só o parque, ali dentro eu tenho infinitas pautas de assunto, dentro do nome natureza. Eu quero falar sobre esse bichinho. Sobre esse bichinho, eu entro num outro mundo. Acabei desse bichinho, eu quero falar dessa planta, entrei num outro mundo. Quantos milhões de espécies de plantas tem ali dentro? Quantos milhões de espécies de bichos, de moléculas não, como é que chama? De DNAs, DNAs mesmo, da natureza, genomas. Posso ter falado uma besteira aqui, mas tipo assim, imagina o que você tem ali dentro para pesquisa, para estudo. E biodiversidade, né? É aquela velha, que até é um lugar comum falar assim, isso parque, desde a cura do câncer até... Por exemplo, no corredor do parque, no entorno do parque, bem em frente ao parque, tem o Dr. Rodrigo, o pessoal chama de Dr. Rodrigo das Cobras, né? Que é o mineiro. O mineiro. Que ele é o mineiro, que ele faz um trabalho de preservação, conservação de surucucu, né? Que é pico de jaca, há bastante tempo. Ele faz um trabalho, ele começou a fazer coleta para poder mandar para o Butantan, para receber soro, como médico ele tem soro, que ele não tinha soro. Então, além disso, o efeito colateral disso é que ele começou a preservar a surucucu por causa... Tem até um documentário daquele Richard Rasmussen sobre ele e tal. E imagina, só a pico de jaca, a surucucu, tanto conteúdo que gera, uma cobra. Uma cobra. Tanto conteúdo que era coisa interessante. Mas é isso, além do parque a gente tem... Agora, a questão... Aí tem a questão de água, ali o parque é um grande esponja, né? Dali saiu o Rio Tijuípe, dali saiu o Rio Capitão. E é um parque que regionalmente ele é emblemático. Pouca gente sabe, mas Ilhéus tem um pedacinho no parque, Itacaré tem um pedacinho no parque. Uruçuca tem uma parte. Mas ele é um parque emblemático para essa região. Sim. E falando dele só pela questão até que você citou. Mas só o parque. Aí você vai aqui para o Rio do Engenho, aí você vai ali para o Rio de Contas. Então isso tudo é conteúdo. E cada programa desse, cada documentário desse gera 50, 100 empregos, sei lá. Sim. Bom, até mais. Até mais, dependendo daquilo que você está fazendo. Aqui a gente é rico aqui nessa região nossa de conteúdo para poder... Conteúdo ele nunca deve se manter fechado, ele sempre deve se manter aberto, a comunicação ela nunca deve ser paga, sempre é gratuita. A gente tem que se informar, a gente tem que dar informação para as pessoas. Quando a questão acadêmica, eu vou entrar num ninho de vespeiro aqui. Sempre achei que a academia, a universidade, ela nunca devia ficar fechada com as informações e sempre... Hoje a gente paga o inverso. Com essa questão da rede social, hoje a gente tem um monte do achismo. Eu acho, os doutores de grupo de WhatsApp, os pós-doutores... Não, isso foi um erro da universidade, da academia, de sempre ficar fechada e nunca divulgar... Você não precisa divulgar o dendê daquilo que você está divulgando. Não, você bota de canto e vai divulgar de uma forma mais light, onde o povo começa a entender. Não precisa falar em linguagem acadêmica. Não, isso você deixa de lado.
Mas hoje em dia é tudo... Essa é uma crítica que todo mundo aqui é fã da UESC, mas realmente a gente tem sempre essa crítica. E que não só o UESC, vamos falar do UESC, mas o ambiente universitário brasileiro, ele não fala com o mercado e não fala com a população. Tanto que, em alguns momentos... Ou ele pode falar só com o mercado, mas a população, para que eu vou falar para a população? Eles não vão entender nada mesmo. Não. A gente tem que mostrar, a gente tem que fazer... As pessoas... Tem muita coisa que eu não entendo, mas eu vou procurar querer saber. Porque me cobraram isso daí. Vou até fazer justiça aqui. Professor Guilherdes, que é colaborador do programa, hoje não está aqui, mas vai voltar, deve viabilizar a volta dele. Ele me falou aqui da participação dele num projeto projeto Rondon. Rondon. Que é um projeto dos anos 70, dos militares e tal, e que a UESC ativou e faz alguns cursos, faz algumas atividades de curto prazo, assim, de uma semana, de 15 dias nas universidades, que é para tirar e levar para o campo, a universidade. Mas precisa muito mais. Por exemplo, pouca gente sabe o que está rolando na TV UESC. Eu busquei, já formalizei lá um convênio da TV UESC com a TVI, está andando. Mas a gente percebe isso sim, que o ambiente acadêmico ele não fala com a população. A gente tem que falar, para não criar hoje, para lá no futuro, que isso já foi criado. Só que a gente agora tem que consertar isso daí, para lá na frente no futuro pensar de não acontecer de novo, de não dar informação. Informação é tudo. Informação é base da nossa vida. Se você quer ir num lugar e não sabe, o que você vai acontecer? Eu vou pedir informação. E essa acessibilidade... Sim. E aí é copiar os melhores do mundo, não é ser... vamos dizer, americanófilo não, nem fã da Europa, mas, por exemplo, se você entrar no site de Harvard, você vai ver vários cursos gratuitos. Vários, eles disponibilizam módulos, etc. E também Oxford, todas as grandes universidades do mundo, e a gente precisa interagir mais para poder justamente... A gente conviveu na pandemia, que virou essa febre do WhatsApp, o cara que é pós-doutorado em infectologia, aí quando terminou a pandemia, pós-doutorado em geopolítica da guerra da Ucrânia, que tem a ver com... Aí pós-doutorado agora em direito constitucional. Não, Bolsonaro pode ter intervenção, não pode ter intervenção. Não, cara, já tinha que ter tido chegar um jurista. É nisso que eu acabei de falar, nesse ponto que eu cheguei, que eu queria chegar. Não é questão de achar. Eu sou professor emérito da Faculdade de São Francisco de São Paulo, que é a maior faculdade de Direito do Brasil, e está aqui na Constituição que... Pode. Cara tem que assumir e acabou. Vocês estão fazendo papel de besta na rua. Desculpa todos os meus amigos bolsonaristas, sabe? Aquela cena que eu vi ontem, eu achei que aquilo... Entrei no Instagram ali no final do dia, depois que eu vim da roça para poder dar uma olhada, para se conectar no mundo, né? Eu venho para cá e me desconecto geral de tudo, tipo internet e tudo mais. Só para dar um detalhe, esse cara que já rodou aí tantas coisas, ele tem um ninho lá no meio da roça, lá em Itacaré, lá em Camboinha. Ficou na área de amortecimento do parque. Lá ele é vizinho do parque, ele é Surucucu, eles visitam ele lá. Tem uma terrinha ali, tô com um projeto em bioconstrução. Legal. Toda uma construção ecológica, tijolo ecológico, fossa tratada, biogestora. Você trazer o mínimo de impacto possível para a região. É eu que tenho que pedir licença para estar ali. E não a natureza... Dá licença, que isso aqui é meu. Mas é mesmo, é bem isso. Não posso, eu tenho que chegar, eu tenho que respeitar, primeiro de tudo, a comunidade. Quem ali está primeiro do que eu. Você disse tudo. Primeira coisa de tudo é respeitar a comunidade. Que eles são a essência do lugar. Entendeu? Depois, antes a comunidade vem, na hora que você for entrar, pedir licença... Pro passarinho. Pro passarinho, pra onça, pra plantinha, pra formiguinha. Às vezes eu tô andando no mato assim, eu vejo aquela trilha de formiga... Às vezes eu fui dar um passo e eu quase caí porque eu não quis pisar na trilha da formiga. Acredito. E elas todas ali com a sua comidinha levando ali, ó. É vida, cara. Não posso fazer isso. Então, tipo, é um lugar belo, um lugar que eu amo. Tenho uma paixão imensa. Itacaré, a região toda aqui. Sul da Bahia. Sul da Bahia. Eu acho isso aqui...
Pela primeira vez que eu estive aqui em 98, eu falei, meu, esse lugar é mágico. Tem uma coisa... É que eu falo que a Bahia não faz parte do planeta Terra. É um planeta diferente do mundo que encostou. É o Principado Independente, né? Mas é verdade. É verdade. Mesmo. E esse sul da Bahia, especificamente, eu defendo muito. Até já escrevi um artigo, eu sempre cito, depois tá no LinkedIn, tá no Facebook. Sul da Bahia é o polo da economia verde. E ele tem tudo para ser o maior polo da economia verde, igual a Califórnia. Sim. O polo de Hollywood, igual Nova York, é o polo de finanças. O sul da Bahia é o seu grande polo da economia verde, por 3 aspectos. O maior biodiversidade do planeta, visibilidade e acessibilidade através de aeroportos, portos, clima. É um lugar gostoso de visitar. Porque, por exemplo, o Caribe é lindo, mas ele não tem a biodiversidade da gente. Certo. A Angola, a África, infelizmente vive questões tribais, históricas, desde a época da questão do colonialismo, que não permite você ter polos de desenvolvimento sustentável, porque tem muita briga, Então a gente tem uma possibilidade numa geopolítica, em todo sentido falando, de aqui ser um grande polo de economia verde, de trazer produtores que querem fazer documentários verdes. Daqui já surgiu a Avatim, que vai ficar em breve do tamanho da Natura, que é uma empresa focada na questão das essências naturais, que nasceu aqui em Ilhéus. Nasceu em Ilhéus? Nasceu aqui em Ilhéus, a Avatim. Ótimo. Hoje é uma empresa que tem 150 franqueados. Massa. Nasceu aqui. Você tem a própria Dengo, que apesar de não ser de um empresário paulista, é o dono da Natura, a Dengo nasceu em Uruçuca. Tem a loja linda, tem uma loja linda ali, temática ali do lado do Vesúvio. Você tem empresas que a gente nem valoriza tanto, que nem sabe nem que existe, mas por incrível que pareça, cara, Latoy. Alguém ouviu falar Latoy? E não está anunciando não, se quiser anunciar, Latoy, vou agradecer muito, mas não está anunciando. Tá? A Latoy é uma empresa, é uma fazenda de seringa que criou as extrusoras para transformar, para não vender só o látex, para vender o boneco já, o produto do látex. E ela vende simplesmente para Disney e Maurício de Souza. Toda vez que você vê um bonequinho da Disney, de látex, de borracha, foi produzido aqui, em Ituberá. Ituberá. Aqui, cara. Onde tem a fábrica da Michelin? Ali, perto da Michelin, do lado da Michelin ali. Ela tá naquela região, você passasse uma placa lá, Latoy. E os caras fazem sequestro de carbono, os empresários baianos, porque a gente sabe disso. A Latoy vende para Maurício de Souza. Então você vê a capacidade, gera lá, sei lá, tantos empregos. Você tem lá em Itacaré, ali na região onde chama Fojo, indo para Taboquinha, se virar à direita, tem uma empresa que chama J. Pompeu, uma empresa de 45 anos de paisagismo. Ela vive de produção de palmáceas, de palmeiras, de bromélias, de helicônias. Tem 100 e poucos funcionários diretos. Então você vê a capacidade de você gerar negócios. Porque sempre a gente fala assim, gerar negócio com ecoturismo. Não é só ecoturismo. Tem audiovisual, tem a seringa para fazer, não para vender o látex, para fazer o boneco. Tem muita coisa para fazer aqui. E o audiovisual, que é o tema de hoje, você acha que tem potencial? Estou falando com um cara... Tem, aqui no sul da Bahia, nessa região? Estou falando com um menino. Você tem esse cara novo aí, tô de bermudão, filma aí a bermuda do cara. Eu quero ver aqui, pô. O cara é não, tá. Mas não é coroa, tem mais de 40. Eu falei, precisa arrumar? Não, é economia verde. Economia verde, Só não pode vir sem camisa. De regata, né? De regata. Não pode vir de regata que é cafona. Cara, essa camisa pode, não pode vir de regata que é coisa de cafona. Mas dá para virar isso aqui um grande polo de produção audiovisual. Sim. Além da produção, a gente tem a universidade aqui ao lado, a UESC, né? A UESC. Tem um curso de comunicação. Eu conheci algumas pessoas alguns anos atrás, aqui, porque eu já frequento aqui desde 98. Mas para vir ficar foi em 2014. Aí em 2018 agora eu fui para a Europa, questão toda política do país, tudo mais, recebi um convite, minha família toda também é de lá, a trabalho, e fui embora para lá. E dá um tempo daqui que eu precisava dar uma arejada. Conheci pessoas ótimas, como jornalistas, operadores de câmera, produtores, que saíram da universidade. Uma delas está na Sport TV, que é da Globo, outro está na Band em São Paulo. Então você tem muitas pérolas aqui, muitas pessoas boas. E além de você, fora a questão da geração de conteúdo, porque tem muito conteúdo aqui para se
para se gravar, para se captar, tem muita... Tem gente. Tem gente, entendeu? E além disso, dessa questão de captação do audiovisual, que é um mercado que hoje, tanto com a internet, para você divulgar, entendeu? Porque assim, a gente tem o mais importante, que é a beleza, que é a informação, que é os assuntos. Eu não preciso ir até São Paulo para falar sobre o aeroporto, tem um aqui. Eu não preciso ir até São Paulo para falar uma obra sobre porto, tem aqui. Eu não preciso ir até... Não, aqui a gente tem muita coisa para a produção de geração de conteúdo. Além disso, eu vejo essa região muito forte para grandes produtoras do mundo, como o mercado do cinema americano, o mercado do cinema europeu, entendeu? De virem para cá gravar, de locações, de milhões de coisas. Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas na produtora no qual eu trabalho em Portugal, um dos filmes que a gente tá fazendo, a gente precisa de uma locação, que o filme se passa pelo Brasil e por Portugal. Pesquisa vai, pesquisa vem. Quando o diretor de arte falou que precisava de uma situação assim, eu olhei e falei, me dá um minuto. Mostrei taboquinhas. O cara, é o que eu precisava. Como é um filme de época, né, eu não posso entrar em detalhes que eu tenho um contrato de confiabilidade. Então, tipo, quantos filmes já foi gravado nessa região? Vamos botar só Itacaré. Mínimo 7, 8. Mínimo. Aquele de Lázaro, o Civilização do Cacau, que eu ajudei na produção. E o outro, um pé de cacau. Teve aquele da Disney Channel, que é o da Disney, que é o Joacas. Teve produções grandes, um francês. Grandes, aquele do francês que eu esqueci, de Lázaro Ramos. Mas podia ser muito mais. E digo... E nisso gera muito emprego. Muito emprego, cara, gente. Isso que é importante, gera emprego. É isso. O tema é esse aqui. Por isso que tem aqui, toda sexta-feira eu me divirto assim, no sentido de prazer, porque eu sinto que eu estou fazendo um bem para quem ouve, para a comunidade, para o planeta, cara. Pra todos, trazer, né? Porque a economia verde, eu sempre falo, mas nunca... sempre vale repetir. Não é só um programa, a gente se pretende ser uma agência de notícias do tema sustentabilidade e uma aceleradora de negócios verdes. Por exemplo, você sabe que eu me propus a estrutura da TVI e a mim como empresário, como administrador, dar toda a estrutura para que você traga mais audiovisual para cá. Sim, o que eu puder ajudar e trazer. Aceleradora. Não, desculpa, não é ajudar não. Eu tô falando pra gente te ajudar. Ah, entendi. Pra gente te acelerar. A gente acelerar você, acelerar. Por exemplo, há 20 anos atrás, uma família baiana criou um empreendimento chamado Vilas de São José. Um lugar muito bonito. Bota @, Vila de São José, com 2 L's aí, vocês vão ver. Vê se tem umas imagens de Vila São José aí, Cássio. É um lugar lindo. Aí criou. E aí chegou um menino que estava trabalhando no paisagismo, que pediu pra gente pagar um curso pra ele de paisagismo. Ele era só... Cavava, carregava. Isso em 2001. E aí meu pai pagou pra ele, na pessoa física, foi na empresa. Foi uma coisa assim, pô, o menino é bom, deu um curso pra ele básico de paisagismo, de floricultura. Minha mãe comprou pra ele uns livros de paisagismo. Corta, falei igual filme de Tarantino. Corta, 20 anos depois. Ele tem uma empresa de paisagismo. Olha que legal. Lá em São Paulo, só que tá abrindo uma filial lá em Itacaré, e veio me pedir para... falou, Kleber, vim lhe dar um abraço. Eu falei, não, cara, eu quero que a Economia Verde você venha para ser acelerado pra gente. A gente divulgar você, a gente abrir contato, a gente dar mentoria de marketing, dar mentoria financeira para a sua empresa aqui se estabelecer e crescer. Sim, sim. Então, é muito legal que a gente... Você desculpa até a arrogância de falar não, que a gente pode ajudar. Isso? Mas assim, é uma troca. É verdade. Você ajuda a gente e a gente ajuda pra gente criar uma mão lava a outra. Vira uma situação de 2 vias. Uma vai e outra vem. A sinergia, 2 mais 2 é 5. O fluxo que cria da energia. Então, tipo, o audiovisual aqui, para essa região, pode trazer tanto pelo um lado, que é um lado de você produzir, que a gente tem muito conteúdo, mas muito conteúdo ambiental, turístico, econômico, renda, economia, enfim, milhões e milhões de coisas. E o lado de você receber grandes produções
entendeu? Que precisam. Essas grandes produções, elas não vêm tomar dinheiro do governo do Brasil. Já vi com bilhões. Tipo, as grandes produções não tá precisando de... Mesmo grandes produções brasileiras, as pessoas falam, a questão do como que é? A Lei Rouanet. Gente, Lei Rouanet é uma coisa que enfim, o tempo tá chegando no final, né? Não, tem 5 minutinhos aí, tem Carol, deixa aí a gente. Deixa a gente, Carol. A gente tem mais 5 minutinhos aí. Mas, fala aí, pode completar a frase. Da Lei Rouanet. A Lei Rouanet, você não tá tirando dinheiro da comida, da saúde, da educação, não. É uma lei que ajuda muita gente na questão do audiovisual. Entendeu? Tipo, quando vem grandes produções de fora, no caso, numa dessas nossas que a gente quer trazer pra cá, pra fazer aqui, a gente não quer 1 centavo do governo. A gente não quer 1 centavo de prefeitura, seja de quem for. Pelo contrário, a gente quer gerar renda, a gente quer... Vou precisar lá, eu venho com uma equipe de 100 pessoas. Porra, são 100 hospedagens, são 100 alimentos, sem café da manhã. Isso eu trazendo a equipe que vem de fora. Só que aqui eu vou precisar de muito mais gente. Eu preciso de figurante, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E aí vai entrar aí, Kleber, economia, né? Porque eu vou lembrar a minha pós-graduação em finanças, né, Túlio Vargas. Quando você dá uma isenção tributária, porque o dinheiro, vamos deixar claro, Lei Rouanet, o dinheiro ou entrava na máquina do Estado... explicado errado, porque faz tanto tempo que eu não mexo com isso, então... Não, tá certinho, não, mas é só para poder, até para os neoliberais. Eu não sou neoliberal, eu acredito no Estado necessário. Democrático, sim, necessário. Necessário. A cultura é necessária. É necessário. Mas assim, mas é o seguinte, o dinheiro ia para imposto, perfeito? Beleza. Em vez desse dinheiro entrar na máquina do Estado, que você mesmo, neoliberal, vive falando que o Estado está inchado, que o Estado não gasta direito, não sei o quê, em vez de ir para o Estado, está indo para a iniciativa privada, que é um produtor que vai maximizar o uso daquele recurso para gerar emprego, para gerar bilheteria, para gerar impostos que voltam, porque depois da bilheteria sobe imposto, cobre imposto, sobre a veiculação, cobre imposto. Então, assim, e leis de incentivo à cultura existem em todos os países do mundo. Todos os Estados Unidos o que os Estados Unidos incentiva a indústria cinematográfica e ele sabe, e não à toa, ele é um grande... Pode falar. Todo o dinheiro que vem da cinematografia mundial, ou na Europa, ou nos Estados Unidos, primeiro ela vem do setor público. Lá na frente ela vira o privado, porque aquilo que o público investiu, o retorno que ele vai ter é 10 vezes maior. Quando o cara vai lá e pede um financiamento de 50 mil reais para fazer um documentário, só tô falando questão de valores para poder usando exemplos. Esses 50 mil reais vai voltar para o poder público, para o governo, naquilo onde ele pegou aquele financiamento, 200, 300, 400, de outra forma. Porque o trabalhador, a equipe veio, gravou, deu rendimento deu renda para essas pessoas vão gastar onde com o dinheiro? Vai botar na bolsa, ou na sua conta em Miami, ou na sua conta na Suíça? Não, vai gastar no comércio local. Vai comprar do seu José o peixe, vai comprar. E ali aquilo circula. Mas vamos lá. Isso. 11h58, palavra final aí sobre economia verde e produção audiovisual no sul da Bahia, Peterson. É a profissão do futuro, Como é que se pode falar? É a produção do futuro, na minha opinião, de ver, de sentir, de estar muitos anos nesse meio. As grandes cidades, já estão, aquilo que você acabou de falar agora no carro, os grandes estão tudo já vendendo para isso, vendendo para aquilo. E chegou a nossa vez agora, através de um YouTube ou de uma TV a cabo, ou uma TV, seja pública, seja o que for. Mas os grandão estão começando. A gente vê casos, eu não vou citar nomes aqui, claro, que estão cada vez... Mas o audiovisual e a economia verde, para mim, é a profissão do futuro, assim, como outras que tem. Mas essa daí, ela... Depois todo mundo precisa da informação. A gente vai emitir, vou pedir para a emissão do passaporte de baiano de Peterson. Tá bom, pessoal? Obrigado, gente. Muito obrigado. Carol. Economia Verde. Oferecimento CVR Costa do Cacau. Consciência ambiental.
Nunca. Mas não foi gostoso? Eu quero agradecer a você que acompanhou o programa desde o início e só lembrar que segunda-feira a gente retorna às 10 horas. Você que perdeu a programação, não se preocupe, às 13 horas vai acontecer a reprise e às 18 horas também. Tenha um excelente final de semana e um ótimo dia.